Oi, 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 família com emoção. Olha, gente, estou muito feliz aqui mais uma vez de estar aqui com você. Eu acredito que você está acompanhando aí os nossos episódios. E estamos com mais um convidado especial hoje. A gente vai perguntar aqui para ele como ele quer ser chamado, hein? Pastor Vina, esse é o apelido, né? É isso aí mesmo. Então, eu vou chamar assim, pode ser, Pode pastor? ser, claro. Mas é Vinícius Vinícius Metzger. Metzger, né? Eu até anotei aqui, gente, porque, olha, é nome chique, né? É alemão? É alemão, alemão. Alemão, Meu muito pai é bom. alemão, minha mãe é índia, e isso é essa mistura. Ah, que legal. E é conhecido como Pastor Vina. Pastor Vina, é mais fácil de localizar, né? E às vezes até o pastor a gente deixa um pouco de lado, porque Vina é mais próximo, né? É verdade, verdade. Deixa mais algo mais amigo, né? É isso aí. E é isso que a gente vai ter aqui, pastor. Pessoal, vocês que estão acompanhando, fiquem à vontade aí pra curtir, compartilhar. E também, depois dessa entrevista, vocês vão ficar querendo mais. Isso eu tenho certeza. Nós fizemos ali um encontro de jovens, pastor, você lembra? Já tem, acho que uns 3 anos. Foi o Reviva, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o Reviva, que foi aí que nós nos conhecemos. E o Pastor Vida é muito conhecido pelos jovens. Mas sempre foi assim, pastor? Ele tem uma história mais profunda antes de ser pastor. Sim. A gente queria saber um pouquinho, pastor, como foi, assim, a sua trajetória, assim, antes de ser pastor. Bom, desde o princípio... Bom, eu nasci em lar adventista, um tempo eu me afastei, e aí, quando eu tinha meus 18 anos, eu tocava numa banda de rock. Tocava com o Boi Mamão, Scuba, que são bandas de Curitiba, banda de garagem. Depois criaram uma estrutura, então aí começou a gravar com a MTV, tudo isso. E num dia a gente foi gravar, na hora do estúdio lá, eu falei, cara, se passar das 4 da tarde, era sexta-feira, eu vou embora, cara. Só que eu já tava fora da igreja, tudo, mas eu tinha um negócio com Deus que o sábado era dele. Engraçado que isso acontece muito. E acontece. Com quem sai da igreja, o sábado fica marcante, né? É porque é uma aliança, né? É uma a aliança de Deus com a gente. E aí deu 4h30, os caras não entraram pra gravar, eu falei, cara, tô indo embora. Ele falou, não, cara, pelo amor de tudo que é isso, você vai estragar o CD. Eu falei, cara, não tem como, grava depois. E aí fui embora, cara. E aí eles me apelidaram de lobisomem, porque, tipo, tinha medo da sexta-feira, aquele negócio. Tem que sair antes? Sair antes, porque senão ia se transformar. Só que tudo isso gerou pra eles um testemunho, né? E nesse dia, quando eu saí, eu falei, cara, tá tudo errado. E no sábado à noite eu fui numa balada com os amigos, né? Encontrar os amigos nos barzinhos. E eu bati meu carro. E bati em alta velocidade. Tinha um Jeep Willys de trilha, tava tudo preparado. Que ano? 63 o Jeep. E aí Não, mas de esse ano que que ano? aconteceu Quando foi? 90 e alguma coisa, o século passado. E aí, acho que 95 para 96. E aí eu tomei decisão. Falei, cara, se Deus salvou, poupou a minha vida, é hora de eu mudar. Aí eu vim já pra casa chorando pra caramba, e falando, Deus, cara, quero ser pastor. Só que me imagine, um cara que eu era punk, tocava numa Loucão, banda, né? loucaço, tinha cabelão nessa época. E como que eu ia voltar pra igreja? E aí um irmão da igreja, que era chamado Black, porque ele era um negão, top, e punk tinha esse negócio que não gostava nem de negro, de skatista, de nordestino, todas aquelas histórias, eu tava no meio dessa galera, só que eu gostava dessa galera. Então eu era ali um punk do bem, né, pra eles, entre aspas, mas sempre eles achavam eu o mais louco de todos. Então eu tava um dia no meio dessa galera, num lugar chamado Boca Maldita, em Curitiba, e esse Black entrou no meio de todos os punks, tinha uns 150 punks. Cara, isso nunca acontecia. Se entrasse, os caras iam matar ele na pancada. Nossa. E ele entrou, porque ele tava com o poder de Deus. E ele chegou, me abraçou e falou assim, cara, você tem que voltar pra igreja, mano. E aí aquilo mexeu comigo. Mas assim, ele não era de igreja, né? Ele era um ancião da igreja, o Black. Ah, tá. E ele falou, cara, você precisa voltar pra igreja. Porque ele me conhecia meus pais. E eu voltei num dia que era o Revive, que era um programa que o Bulhão fazia. Na igreja central de Curitiba, lotada. Aí eu me levantei e fui indo pra frente da igreja, assim. E eu, como tava de punk, cabelão, moicanão levantado, a galera da igreja começou a falar, nossa, esse cara quer chamar atenção, cadê o ancião pra pôr ele pra sentar, não sei o quê. E eu fui sentando no primeiro banco. Eu vindo tudo aquilo, e não julgo as pessoas, porque realmente era assustador.
E aí tem eu foto? aceitei. Não tenho. Mano, não tem foto, gente. Naquela época não tinha né? foto digital, tem as fotos velhas. E como a gente muda muito... E família, não tem família assim que tem? Tem alguma coisa, né? mas não tenho assim nada realmente... Eu tenho umas com moicano baixado, mas não na época como punk, porque isso era uma vergonha pro meu pai, pra minha mãe. Então nem eles queriam tirar foto. Nossa. Porque imagina, meu pai era ancião da igreja. E assim, mas em questão de relação familiar, como que era? Não, meu pai viajava muito e ele só chegava no sábado e ia pra igreja. Eu não ia pra igreja já, eu já tava fora da igreja, né? Mas ele me via de moicano, me via lá com um jaquetão de couro, os coturnos. Ele falava, cara, pra que isso? E ele falava, cara, isso aí de Satanás, tu tá ofendendo Mas ele era Deus. parceiro ou você... Vamos lá. Igual, tem muitos jovens que nasceram na igreja hoje e é revoltado porque... Sim. Tiveram, assim, foram privados de muita coisa. Sim. O não, parece que dá vontade... Sim. Parece não, é psicologia, fala isso, né? Sim. Quanto mais não, mais vontade você tem de fazer. Sim. Mas, tinha isso? Não posso culpar meu pai, cara. Sim. Ele foi sempre maravilhoso. Meu pai, ele trabalhou demais pra sustentar a gente. Sempre foi muito parceiro, chegava, brincava com a gente. Tava sempre junto. Mas é aquela coisa de adolescente, cara. Você quer aparecer, você quer ser reconhecido. Extravasar, né? Extravasar. E ainda bem que foi curto tempo, né? Eu fui dos 18 até os meus... 19, ele foi um ano praticamente. Antes eu comecei com 16 anos, mas tocando só na banda, ainda não era punk, ainda tava na igreja, tudo. Mas esse período foi o tenso. E aí esse cara fez isso, eu voltei, fui assistir o Bulhão, e eu tomei a decisão, um dia que o Bulhão chamou, você veio aqui na frente enquanto o Sunete canta, o Sunete cantando, e eu indo lá pro apelo. E aceitei Jesus e falei, vou ser pastor, cara. Quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai começou a rir, né, cara? Meu Deus, pensou que era uma brincadeira. Pô, você tá me zoando, que você quer tirar meu dinheiro, eu tiro de outro jeito, né, cara? Isso aí não... Você, pastor, cara, você é o mais louco aqui da casa. Quantos irmãos? Pai, nós somos em 4, né, que são de sangue e um adotado. Então era 5, 4 meninos e uma menina. E aí todos nós estamos fora da igreja nesse momento, né? Todos. Uau! E aí quando eu falei que eu ia voltar a ser pastor, meu pai falou, cara, é a única chance que eu tenho de salvar um, pelo menos, né? E ele falou, onde você quer estudar? Eu falei, quero no Chile, cara. Porque daí, por causa do espanhol, eu falei, cara, quero ser igual o pastor Bulhão, mano. E só aproveitando pra falar do Bulhão aqui, quem quiser, gente, ele é um dos... Foi e é ainda um dos maiores pregadores da Igreja Adventista. Nosso podcast ele é misto, tá? Mas a gente traz muitas pessoas aqui que são do ramo da igreja, então a gente acaba aproveitando e falando, mas os livros é pra todo mundo e é tocante. Então tem Conhecer Jesus é Tudo, maravilhoso, né? Então assim, esse é um dos mais lidos e é o que a gente indica aqui. Terceiro Milênio, tem vários. Terceiro Milênio, que está nas estantes das pessoas, sim. Eu posso dizer isso. Que eu nem imaginava que estaria na minha estante. Eu comecei a estudar com 13 anos, nem entendia nada, mas estava lá estudando, porque é impactante mesmo, né? Então, aí você ouviu, decidiu... Decidi e fui. Aí fui pro Chile sem saber falar espanhol, nem nada. Cheguei lá e falaram, você vai fazer a tua prática, né? Que lá eles chamam de MES. Você vai fazer um lugar especial, né? E eu lembro até hoje, era uma professora que chamava doutora Lute Hespen. Uma alemãzona, assim... bruta, daquelas grande, forte, assustadora. E ela olhou pra mim, assim, com todo amor e carinho e falou assim, cara, a tua missão, onde você vai trabalhar é a sua cara. Eu falei, cara, deve ser uma igreja grande, central, né? Top das galáxias, né? Aí, chegou na hora, fulano de tal igreja, e o meu nome é com V, né? Então é o último nome. Foi os caras, igreja, eu, igreja Los Angeles do cara, Concepción, Eu falei, cara, e a minha Santiago, tá? Eu falei, já fui contando, falei, cara, já acabou as igrejas, mano, não vai ter mais nada pra mim. E aí, de repente, ela falou assim, Cárcer de Tidjã. Eu falei, Cárcer de Tidjã, que parada é essa, mano? Aí, não entendia nada, cheguei pra ela e falei, professor, o que é a Cárcer de Tidjã? Ela falou, é a sua cara. Fique tranquilo. É a sua cara, você vai amar. Você vai encarar bem. Você vai cair super bem. Aí eu falei, e o que é? Ela falou, não, é o presídio de segurança máxima aqui da cidade. Eu falei, quê? Ela falou, todo sábado você vai estar lá. Vai entrar às 7, vai sair às 4 da tarde. Eu falei, tá, legal. E como que eu vou começar esse projeto? Ela falou, você vai começar dando aula de vôlei. Eu falei, que louco, né, mano? Vou lá jogar vôlei com eles. Mas eu pensei, mas é sábado pode? Ela falou, mas é ação missionária, pode. Eu falei, porque... eu não ia querer jogar vôlei com um preso dentro do presídio, né? Então tem que ser muito missão. E aí tomamos decisão. É diferentão mesmo. Nossa, total. Aí chegamos lá, primeira vez na minha vida. Mas você tava com medo? Como é que você tava? Não. Todo mundo fala que não tem medo, né, cara? Mas quando você chega na real, os teus olhos são abertos. Então foi eu e um outro cara que era um chileno. E eu, brasileiro, todo malandrão, falei, cara, se eu vou no presídio, eu vou com a pior roupa que eu tiver. Vou com roupão tudo rasgada, coisa que ninguém vai querer... E o cara não, o cara foi todo bonitinho, roupinha da Nike, bonezinho, tá?
E a gente chegou, e aí lá carabineiro chama os guardas, né? Aí o carabineiro chegou e falou, cara, eu vou acompanhar vocês até lá o ginásio pra que vocês conheçam a galera. Lá eles chamavam de internos, né? Não presos. Não, beleza, vamos conhecer os internos. Mais ou menos lá. quantos internos? O total do presídio era 1.000 e alguma coisa. Nós trabalharíamos com 120. Com um grupo. Um grupo. E aí era os que queriam, porque era o horário do sol deles. Então ele podia ou tomar sol ou fazer esporte com a gente. Ah, tá. Beleza, chegamos lá, tinha uns 50 e poucos lá, né? Que queriam fazer o vôlei. Outros 50 só queriam estudar a Bíblia. Então nós tinha primeiro o vôlei, depois a Bíblia. Aí cheguei lá, aí os caras começaram a rodear a gente, né? E começou a falar assim, ó, dá esse boné aí. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Falei, meu, eu contra 50 não vai dar, né, cara? Falei, vou morrer aqui mesmo, mas tudo certo, vamos lá. E aí eu fui ficando quieto e fui vendo eles arrancaram o boné do meu amigo, e aí iam arrancar a camiseta. Aí é que eles querem ver como que vai se comportar também, né? A reação, né? Aí eu reagi, né, cara? Aí eu até falei em português porque eu tava nervoso. Falei, meu, pode parar aí, cara, com esse negócio aí. Aí os caras pararam, olharam pra mim e falaram, tranquilo, brasileiro. Eu falei, brasileiro é nervoso mesmo, né? Já me armei, falei, é a minha hora. Os caras foram indo pra trás, tranquilo, brasileiro, tranquilo, e eu não entendendo, né? Falei, não, beleza. Não, tranquilo. Daí eu perguntei, mas por que vocês estão com medo? Falou, porque o último brasileiro que passou cá matou 7 com as próprias mãos. Falei, a gente mata mesmo, cara. A gente mata com as próprias mãos. Então fica aí de miúda. Aí você vê como Deus prepara o caminho. A gente, com certeza. Eu jamais imaginava isso, cara. E aí esse cara que tinha matado lá, que era um preso super perigoso, ele foi deportado pro Brasil. Só que a história ficou. E aí quando eu cheguei como brasileiro, ficou um respeito. O meu amigo que tava lá, ele desistiu. Ele não quis mais, ele ficou super traumatizado e eu fiquei sozinho. Só como que você ensina vôlei pra quem não sabe jogar, né? O cara faz uma condução, você fala, não pode. Ele fala, vou matar a tua família. Pode. Continua. Vocês não têm opção, né? E aí eu fui ensinando os caras. Só quem tá sabe como que é. Só quem tá lá dentro sabe qual é real. E aí foi indo, cara. Foi tão legal o trabalho, porque depois que eu fazia o vôlei, eu ia pra parte da Bíblia. Aí eu chamava as pessoas, eles iam vindo 1 a 1 pra gente conversando. Tinha que ser rápido, eu não podia ficar com eles dando um estudo bíblico convencional. Não. O meu estudo bíblico tinha que ser dinâmico. 3 perguntinhas, eu respondia, vem pro próximo. Pra ir acrescentando. Acrescentando a longo prazo. Não pra era... criar ter vontade, né? Dele estudar a Bíblia sozinho, porque eu não ia ter tempo pra fazer aquilo, porque eu tinha uma quantidade grande e tempo reduzido. E uma vez por semana você ia lá? Uma vez. E aí aumentaram, né? Daí ficou sábado e domingo. Pra minha alegria. Mas foi uma benção. Porque assim, quando você tá passando, você acha que é sofrimento. Mas depois você vai vendo as bênçãos. E os frutos, né? E os frutos. Só que o mais engraçado, né? Todo mundo mede você pelos seus frutos por batismo, né? E aí, chegou o final do ano, e aí todo mundo, quantos batismos? 20, outro 10. Vina, nenhum, professora. Ninguém quer batizar, mano. Quem quer batizar não precisa de segurança máxima, cara. E eu me esforcei, fiz tudo melhor. Ela falou, muito bem, continue assim. Já que você tá indo bem, vamos deixar você mais 1 ano no presídio. Eu falei, não, cara. Mas você queria sair, vai? Eu queria, claro, porque glamour é igreja. Presídio, você não tem glamour nenhum, cara. Todo mundo que vê você... Na raça, né? Pensa assim, cara, o que você fez de errado pra estar lá? Eles não pensam que você é o melhor pregador, você é o cara que sabe contextualizar. Foi jogado, mais ou menos isso. Lógico, não sobrou lugar pra você, arrumaram isso aqui pra você. Porque lugar de pastor é na igreja. Então, essa cultura, ela é sul-americana. Então, eu enfrentei isso lá no Chile. Aqui no Brasil também. Quem que quer trabalhar no presídio? Você entendeu? Mas eu acho que é um dos lugares... É porque é doloroso. Mas é um dos lugares mais... Não, é maravilhoso, cara. Mas assim, você ouve muita dor, que você não pode fazer nada. Exato, Você ouve muito pedido de socorro e você não pode socorrer, porque se você socorrer, E é muito podre. É demais. Família, a pessoa que tá ali, a família, né? Isso. A condição passada, futura. A justiça, que é uma injustiça. A justiça. Eu conheci pessoas lá que... todo mundo, na verdade, lá se diz inocente. Mas a gente sabe que uns não são pela forma de falar, de agir, você já vê. Você vê a malícia, a maldade. Mas você vê que tinha uns lá que eram muito inocentes. E aí, a coisa começou a andar tão bem que no 2º ano, o diretor do presídio falou assim, cara, nós temos aqui a visita interna, que é a visita íntima, né? Que os pais vinham, as mulheres vinham visitar os homens, só que as crianças ficavam lá no ginásio sem fazer nada. Então imagine, 100, 200, 300 crianças lá se matando, né? Porque não tinha pai, não tinha ninguém pra cuidar. Eles fechavam o ginásio lá e que morra. Eita. Aí ficava uma zoeira, tinha criança aí chorando, machucada, um monte de coisa. O diretor do presídio chegou pra mim e falou assim, cara, você não tem um projeto pra essas crianças? Eu pensei, eu até tenho, mas não vou falar que senão eu tô perdido. Vou ficar aqui mais tempo. Falei, nossa, os caras vão me matar. Eu falei, cara,
eu não posso mentir pra você, tem desbravadores, é uma parada louca. Ele falou, mas você não pode trazer mais ninguém. Eu falei, então não dá certo. Ele falou, mas nós precisamos de você. Eu falei, beleza. Aí perdia domingo e sábado, né? Que a gente pensa, perdeu, mas você tava investindo numa galera. Sim. Aí começou, 200 criancinhas, só eu pra ser conselheiro, diretor, Não acredito. tesoureiro, fazia o lanche deles antes deles comer, eu preparava Só você? um Nescau, só, não podia entrar mais ninguém, porque era segurança máxima. Então, 200 e poucas crianças? 200 crianças. E assim, dentro do pátio, e nenhuma me conhecia. Qual que é a loucura disso? Aí foi quando surgiu a primeira vez eu implantar um personagem de algum herói pra chamar a atenção deles. Então, o que eu usava? Falei assim, eu sou tipo o Hulk, mano, quando eu fico nervoso eu esmago. Aí as molecadinhas queriam prestar atenção. E como eu tinha um biotipo já maior que o chileno, então ele já falava, cara, o cara é grande. Então, pegava. E aí, eu consegui uma camiseta do Hulk, então eu era o herói deles, entre aspas, pra ganhar atenção. E aí, imagine, você... 200 crianças toda hora. Você não pode ficar falando, ei, fica quieto, não conversa, lá. Você tinha que criar um ambiente tão gostoso que eles parassem de tudo pra olhar pra você. Nossa. E aí você, sem multimídia, sem um quadro negro, sem imagem, sem nada, o que você faz? Você se vira, cara. Foi quando eu aprendi na minha vida a contar história com gesto e barulho. Então, você ia contar lá, a porta abriu. O portão, toc. Aí os moleques surtavam. Então, você tinha que saber usar ferramentas que eu não estava acostumado e nem havia sido treinado. Mas Deus estava preparando. E aí foi 3 anos assim, cara. E aí chegou no último ano, eu tava já desistindo. E aí a doutora perguntou, cara, quantos batistas? Eu falei, ninguém, cara. Ela falou, já era, cara, mas você tá indo bem demais. Continua, porque o diretor só te elogia, o diretor do presídio. Ele tá até perguntando se dá pra contratar você pra ficar pro resto da vida. Eu falei, não dá, tô fora. Porque vai ter pro resto da vida. Sim, aquilo ali é um ministério até Jesus voltar. Nossa. Porque eles não vão sair dali. Muitos são ali, pena de 120 anos, 130 anos. O cara não vai viver isso, ele vai morrer lá dentro. E assim, aqui no Brasil tem, mas não é um projeto tão grande, né? Não é tão grande. E lá eles têm a ideia de... Dentro do presídio eles têm um trabalho, né? Então, por exemplo, lá os caras faziam bola de futebol, os caras faziam bola de vôlei, rede pra de desenvolvimento, vôlei, não só ficar preso. Deles e ganhar um dinheiro. Então, muitos deles recebiam esse dinheiro, só que não podiam usar ali. Então, ficava numa poupança para a família. Então, a família podia retirar, podia usar. Lá eles plantavam alface, vários legumes, também dentro do presídio, para poder ter um ganho para eles. Então, quem queria se dar bem, se dava. Quem não queria, não se dava. Aí, nesse último ano, eu já tava desistindo tudo, até de ser pastor. Eu falei, cara, eu não sirvo pra pastor, não teve uma pessoa que batizou, não é pra mim isso. Aquela frustração. E aí, indo embora, super frustrado, triste pra caramba. E eu lembro que eu tinha um StarTech, era um celularzinho que abria, assim, parecia uma concha. E aí, tocou o celular, era o José, que era o cara do presídio, que era o que... Não, ele era um bandidão lá que matou um monte de gente com a própria mão. Ele tinha a cara toda arrebentada. E a história dele foi legal, porque quando ele entrou pra falar comigo sobre a Bíblia... Ele olhou pra mim e falou assim, ó, eu sou meio surdo e não sei ler. E se você rir, eu te mato. Cara, primeiro quando você tá nervoso, você quer rir, né, entendeu? E aí ele falou, cara, você vai falar todos os textos bíblicos aqui no meu ouvido. Porque eu vou gravar. E o cara era muito bom de memória. Então eu falava o texto, ele decorava... Tudo no telefone? Não, isso você foi lá dentro. Não, mas você disse que o telefone... É que eu esquecia. Aí eu contei a história pra daí contar a parte do telefone. Então esse cara dessa história que me ligou. Aí ele ligou e falou assim... Vina, eu quero me batizar. Eu falei, sério, mano? Ele falou, sério. Mas ninguém te... Ele falou, não, ninguém. Deus falou comigo. Eu falei, então, fechou. Só que aí todo mundo já estava com os batismos prontos, todos os pastores já estavam em batismos, os tanques já estavam emprestados, eu não tinha nada. E aí eu cheguei lá Ainda mais essa. Não, daí eu falei, e agora, professora? Ela falou, Vina, nós não temos nada, cara. Você vai ter que se virar. Aí eu fui atrás dos pastores primeiro, né? Aí achei um pastor de 1,50 m. As condições lá eram como, pastor? É muito precária. Você não tinha nada de infraestrutura. Você tinha um ginásio. E aí a escola emprestava ali os tanques batismais. Que lugar do México? No Chile, lá em Tijian. No sul, perto de Temuco, Valparaíso. É onde está a parte mais fria ali do Chile. E aí eu consegui uma piscininha de 1.000 litros e consegui um pastor de 1,50 m para batizar um cara de quase 2 metros de altura. E o nome dele é Pablo Hotman, o pastor. E aí foi batizar o José, beleza. Chegou no dia, cara. Lotado, todos os presos foram assistir, cara. O ginásio lotado, a piscininha lá. E eu olhando, meu pai, que vai dar uma OBO isso aqui, cara. Como que o cara vai conseguir? Como o cara vai batizar esse cara dentro dessa piscininha, dessa alturinha? Eu falei, cara, já era. Aí eu orando. É uns detalhes incríveis, Não, né? é coisa assim que...
você conta, a pessoa não sente, mas quando você tá lá, você fica louco com tudo isso. E aí, tá, o pastor entrou, 1,50 m, mano, mó magrinho, pá. Aí vem você vindo, cara. Quando ele sobe as escadas, antes dele entrar na piscina, ele escorrega e cai, mano. Eu falei, vixe, agora vai todo mundo rir. Só eu rindo, né, cara? Cara, o ginásio inteiro, assim, silêncio, mano. Sério? Eu falei, não, porque o cara tinha moral. Quem que ia rir do cara? Você é louco? Eu que ia morrer ali porque eu que tava rindo? Gente. Aí na hora que o cara levantou, a galera começou a aplaudir, cara. Nossa, aquilo me arrepia até hoje. Eu falei, cara, olha que louco. Sério? O respeito. Cara, respeito, aí ele entrou. Aí eu pensei, o como medo que ele vai também, batizar não? o cara? Eu acho que era um respeito, cara. Era um respeito? Era um respeito. Porque o cara, assim, ele foi muito mal. Mas lá ele era bom lá dentro. Sério? Ele era o cara que dividia as brigas, ele era o cara que... Ele era meio que um justiceiro. Então ele tinha um respeito, assim, da galera muito legal. E aí, o que foi mais legal? O cara entrou, eu pensei, como vai batizar? O Pablo Hotman olhou pra ele e falou assim, se ajoelha. Cara, o cara se ajoelhou, batizou o cara. Eu falei, cara, como que resolve tão fácil? E a gente aqui louco pra tudo isso, pilhando. Aí ele fez um apelo, né, cara? Falou assim, ó, se tiver mais alguém aqui que gostaria de aceitar o batismo... Eu pensei, se alguém aceitar, eu mato, né, mano? Porque eu tô 3 anos pro miserável, não aceita, agora chega aqui o Pablo e o cara vai aceitar. E dito e feito. Levantou um carinha com a mão, falou, eu quero me batizar. Aí o pastor perguntou, ele tem estudo? Ele falou, tem, tomou todos os estudos, cara, 3 anos estudando. Tá preparado? Tá preparado. Batizou na hora o cara. O cara fez a mesma coisa que você. Quando chegou perto da piscina, se jogou no chão. E aí eu fiquei pensando, cara, por que isso? Aí ele se jogou, a galera, silêncio, mano. Quando o cara levantou, a galera aplaudiu. Pablo Hotman batizou. No final, eu cheguei pro você e falei, mano, o que aconteceu, mano? Que você caiu lá? Ele falou, não caí, eu me joguei. Eu falei, por quê? Porque primeiro a gente tem que se jogar aos pés de Jesus, pra depois ele entrar no nosso coração. Cara, pra mim aquilo... Repete, pastor, pra gente fazer um corte aí. Primeiro você tem que se jogar aos pés de Jesus, pra depois você aceitar ele no seu coração. Não. Cara, quando o cara falou aquilo pra mim, aí eu entendi o que era teologia. De dentro pra fora, né? Não, de dentro pra fora. Aquilo, o cara viveu aquilo. É uma experiência que ele tinha com Deus. E que ele começou com a gente. E, ele sabia muito verso de cor. E aí foi onde eu falei, cara, vou ser pastor, custe o que custar. Aí nesse mesmo ano eu fui suspenso do NASP, vim pro Brasil. Perdão, no NASP não, no NASH, né, que é no Chile. Vim pro Brasil. E aí, quando você vem suspenso, é como se você tivesse feito alguma coisa de errado. Na verdade, foi uma discussão entre futebol, Brasil e Chile. E aí, soou mal, porque eles não entenderam o português e acharam que eu tinha falado palavrão. Beleza, foi aquele negócio e eu fui expulso, né? Vim pro Brasil, eu falei, perdi tudo, não vou conseguir estudar. Cheguei no NASP, apresentei minha carta de transferência. Os caras falaram, você pode até estudar aqui, mas você vai perder os 3 anos que você estudou lá e vai começar do zero. E vai ter que fazer o vestibular. Eu falei, beleza, cara. Aí eu falei com Deus, Deus, vou fazer o vestibular, só que eu nem Você ficava revoltado, assim? Não, você fica revoltado, mas, era meu sonho, cara. Nossa. E um sonho que Deus colocou, né? Sim, era um sonho que Deus colocou no meu coração. Que se fosse por você, pela... o humano, assim, nada né? combinava humano, porque, nada. Roqueiro, músico, skatista, surfista, lutador, eu tinha tudo que não era pra ser pastor. Mas eu tinha um coração que era de pastor. E aí foi onde minha avó também trabalhou muito comigo. Falou, não desista. Quando você tá na missão, não são as pessoas que são culpadas. É a gente que é muito novo para elas. O seu jeito é tão na frente que eles não estão preparados para isso. Então você tem que ter calma, não culpe eles. Então minha avó me ajudou a entender isso. Não culpa eles. Já que eles não estão te aceitando, estão falando mal de você, a culpa não é deles. Você que vem com essa coisa toda nova. Aí, e minha avó, ela era, assim, ela curtia muito Ellen White, ela que me ensinou a amar Ellen White. E ela fala assim, Ellen White foi uma precursora também nisso. Por exemplo, ela mandou diminuir a saia, ela não mandou aumentar. Aí eu falei, mano... Foi, porque sujava. Ela descobriu que quando as mulheres andavam, pegava sujeira e colocava dentro levava pra dentro de casa. Mas imagina, mano, isso aí pra igreja era um absurdo. Como subir a saia pra 4 dedos pra cima do joelho. Não, cara, os caras surtaram. Ô, pastor Vina, e assim, já linkando aqui, 2 questões. Por exemplo, a gente viu que os detalhes fazem toda a diferença. Tanto aí o seu trabalho durante 3 anos, né? E vendo como você falando, meu coração era de pastor. Hoje a gente sabe que, infelizmente, muitos papéis extremamente importantes são desvalorizados. Sim. Pastor, eu vou citar mesmo. Pastor, pessoal da área da saúde, professor, pessoas que são
plenamente influenciadoras, que transformam realmente o mundo. Mas deixa eu falar, você falando assim, meu coração é de pastor. Mas qual a diferença aí de você ser pastor e de você ser, sei lá, um evangelista, alguém... Sim. Não precisa ser pastor. Por que algo, isso tão impactante como um chamado, assim? O que eu aprendi, cara, pastor é um pouco diferente de evangelista. Isso não quer dizer ser melhor ou pior. Isso você vê já na Bíblia, que Paulo já define como os dons diferenciados. Um é para evangelizar, outro é para ser pastor, o presbítero, isso, aquilo. Então ele separa. E o ser pastor não é você pregar, é você cuidar das ovelhas. Eu sou pastor de ovelha desde os 8 anos de idade. Só que de ovelha é ovelha, né? Mas na questão de administração, muitos acham que é questão administrativa. A administração é o que você menos tem que fazer. Porque a administração... Isso aí todo mundo também pode fazer. Deus não administra? Cara, e Deus administra muito mais do que nós, porque ele tem o universo todo. E a vida de cada um, e cada pedido. Imagine, cara, vamos pôr na lista aqui o pedido que vamos receber agora. Cara, não dá. Tem 50 milhões de pedidos ao mesmo tempo. Então, assim, a administração é um fator que vem pelo amor. Você administrar sem amor não vale nada para Deus. Porque aí você administra como uma empresa e não como uma igreja. E aí você olha todos os fatos mais para a lei do que para a misericórdia. E aí vem Jesus e fala assim, maior do que a lei é a misericórdia. Porque onde a justiça sobreabunda, a minha misericórdia. Então, cara, o sacrifício de Jesus foi para passar por cima de tudo que a gente errou. Não é para pagar a lei, mas é para pagar a lei. Isso não quer dizer que se ele pagou, a gente não tem que fazer o que é certo. Claro que tem que fazer, por amor. Não é isso que ele pede? E outra, não tem como você guardar os 10 mandamentos se não for por amor. Se você fizer vale nada. Administração, eu vou administrar aqui os 10 mandamentos, cara, não vai valer de nada, porque um dos mandamentos é amor ao próximo. Então, se você não tiver isso, aí que eu digo, o coração de pastor que eu tinha, na verdade, a gente usa de pastor, pedagogicamente, eu tinha um coração de cristão. Então, o meu coração era cuidar das pessoas. Então, por que eu estava no presídio? Porque eu estava cuidando deles. Por que quando eu saí do Chile e vim pro Brasil, eu fui trabalhar numa clínica de recuperação para drogados, em Pirassununga? Cara, porque eu tinha que cuidar daquelas pessoas que ninguém estava cuidando. E é o ministério de Jesus. É o ministério de Jesus. Era o que ele fazia aqui. Quem que ele tinha que cuidar? Os aprisionados nas drogas. Os órfãos que não tem pai nem mãe. Quando você usa droga, quando você está preso, você não tem pai nem mãe. Os enfermos. Os enfermos, as viúvas. E aí você começa a olhar, cara, será que a gente perdeu o foco? E a verdadeira religião, pastor, é essa? Essa é a verdadeira religião, né? Sempre foi. Acho que a verdadeira religião nunca mudou. Ela é tão nova quanto antiga. Mas assim, então se a verdadeira religião é essa, mas eu preciso de igreja? Cara, a gente precisa de igreja porque a gente tá ajudando os outros, não por nós. Por que o ódio de igreja, ódio de pastor? Por que ódio? Essa cultura do ódio? Não, eu acho que essa ideia do ódio é algo que a gente cria pessoal. Então, eu acabo criando isso e acabo querendo culpar alguém, que é comum a gente culpar os outros. Porque é fácil. Sim, não deu certo, a culpa é dos outros, não é minha. Cara, tem muita gente que eu sigo aí, não vou falar o nome deles, porque depois as pessoas podem seguir e achar que é ruim. Mas, cara, os caras deixam claro aquilo que eu acredito. Meu, você ficar dando desculpa pro erro é furada. Porque você já sabe a coisa certa que você tem na sua vida que você vai errar. Se eu ficar cobrando o erro dos outros, quando é que eu vou querer misericórdia sobre o meu erro? É uma perca de tempo. Claro. Uma vez eu falei, Deus é muito mais misericórdia do que justiça. Aí uma pessoa falou, mas ele é justiça. Eu falei, o que você quer dizer com isso? É porque ele é justiça. Eu falei, mas ele é muito mais misericórdia. Mas é justiça. Por que ele falou isso? Porque ele tinha uma pessoa na igreja que ele não gostava, ele queria justiça para aquela pessoa. Mas eu pergunto... E a justiça é contra o pecado, não o pecador. O pecador. Né? Agora, você quer justiça para você ou você quer misericórdia para você? Da forma como você quiser para você, Deus vai dar para os outros e para você. Então, assim, se a gente tem muito ódio, a gente tá criando ódio pra gente... Você tá alimentando você, lógico. E você tá tomando veneno que os outros não estão nem sabendo. Cara, eu aprendi... Claro que a gente cria raiva de um de outro, mas a gente aprende a perdoar. E é uma sementinha que você planta lá. Fala, Deus, eu não quero com esse negócio mais pra mim, cara. Coisa horrível, eu vivo uma vida triste. Por quê? Por causa disso aqui? Não, vamos mudar. Então, isso é legal a gente entender que o ódio é particular, cara. Não é toda pessoa que saiu da igreja ou da igreja. Isso não é uma verdade. Muitas pessoas que não estão na igreja amam muito mais a Jesus do que muitos que estão dentro. E não fui eu que falei isso, foi Jesus. Ele fala. Cara... Os mais próximos dele, né? Sim. Quem que abandonou ele? Os que estavam perto. Os que estavam perto. E aí Maria Madalena, que é a prostituta, é quem fica do lado dele. Ele e a mãe que ficam lá na frente da cruz, falando, nós estamos aqui até o final. E que se dane, eles vão matar a gente. Elas são as primeiras aí no túmulo ver Jesus. Então assim, você começa a enxergar que Jesus queria falar uma coisa clara. A minha misericórdia. Quem que recebeu mais misericórdia? Os discípulos ou Maria Madalena?
A gente acha que é Maria Madalena. Mas não. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele brigava com Paulo toda hora. Não, e por causa de besteira. Uns queriam ser maior que o outro, né? E a questão era, eu não vou aceitar esses gentios aqui na igreja, porque eles vão contaminar a igreja. Aí Deus tem que dar um sonho para Pedro com alimentos, porque na mente dele só vinha comida, né? Aí Deus dá lá o lençol com um monte de réptil, um monte de animal imundo e fala assim, come, mata e come. Pedro fala, Deus, você não sabe que eu não como essas coisas? Cara, querendo se engrandecer para Deus, Deus fala, você é tonto, né, Pedro? Com uma expressão bem clara de tonteria, não como uma expressão vulgar, mas de você simplesmente não pensar. Você não tá pensando, filho? Eu tô falando pra você, mas eu não como alimento. Eu não tô falando de alimento, imundícia, né? É gente. É gente, cara. Você tá indo contra os que eu santifiquei. E o que eu santifiquei, quem é você pra dizer que é imundo? Cara, e Pedro acordou pra vida. Aí você vê que Pedro e Paulo agora começam a andar juntos. Os caras trabalham... Porque compreendeu. A compreensão é muito importante. Paulo manda Marcos embora, porque ele fala, ele não serve pra missão. Porque Marcos ele era muito certinho, ele era muito estrito. Só que o Marcos, ele estava num processo de conhecer o evangelho. Ele estava num processo de estar pessoal. Ele era o cara mais do escritório. Ele era o cara dos livros, então ele não tinha um contato com as pessoas. Quando o Paulo vê que agora Marcos está fazendo o meu trabalho, ele manda chamar de volta. Fala, traz Marcos agora. Traz meus livros também, que eu estou precisando dos livros. Então, é muito legal isso no evangelho, que você enxerga que tem lugar para todo mundo. Exatamente, você disse uma frase-chave. Tem lugar pra todo mundo. Você convive em vários grupos, né? Você tem aí... Eu não sei se é um trabalho específico, é algo esporádico, que você é skatista ainda. Sim, sou. Né? Então você tem aí nesses ramos de esporte, surfa. Você tem um grupo... você já evangelizou muita gente desses grupos. Tem um grupo da igreja, da escola, né? Então, assim, nesses diferentes grupos... Tem lugar pra todos. Por que levar Jesus? Levar Jesus é o seguinte, nem todo mundo leva como você leva. E assim, tem gente que nunca vai ler a Bíblia, nunca vai entrar numa igreja, mas ele vai ler a tua vida e vai entrar na tua casa. E aí vem o verdadeiro cristão. Porque nós somos uma Bíblia para ser lida pelas pessoas. Por isso o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. E eles talvez nunca vão entrar na igreja, vão entrar na nossa casa. E na nossa casa eles vão encontrar a casa de Deus. Porque a casa de Deus é a casa de todos os povos, então não tem uma discriminação. Quando a gente trabalha com esse tipo de pessoa, eu trabalho com skatista, surfista, ando de skate até hoje, eu trabalho com eles com um shape. Eu tenho um shape que é do Pastor Vina, um promold meu, patrocínio da Wood Light, e nele tá escrito I am real 7 point, que ele é real no lugar perfeito. E qual é o lugar perfeito? É a tua vida, filho. E aí tem um Jesus estilizado, já mais moderno, com uma pintura action paint feita pelo Quevedo, que é um cara que, ajuda muito, eu tenho que agradecer muito esse cara. Ele fez várias artes assim fantásticas. Ele faz arte por Neymar. Depois, se quiser procurar no Instagram, você vai se assustar. Ele fez arte até pra rainha da Inglaterra. Sério? Então é um cara que ele tem uma influência assim. Mas ele te deu? Você comprou? Ele me deu a arte, cara. Ele me deu. Então assim, você vê que não é a gente que trabalha sozinho. A gente tem muita gente que apoia. Cara, eu lembro quando ele começou e ele fez a arte pra mim. Cara, ele fez uma arte pra camiseta, uma arte pro shape. Pra você fazer o trabalho. Pra eu fazer o trabalho. Aí eu chego nas crianças, esse shape, que é a madeira, ele é feito de maple, que é uma madeira mais leve. E o nome da marca é Wood Light, madeira leve. Então quando eu chego com um moleque carente, pobre, e vejo que o shape dele tá tudo arrebentado, eu troco. Pego aquele shape novo, dou pra ele e pego o velho. E aí ele não acredita. Tipo, cara, era um sonho que eu tinha com Deus, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Eu falei, então, mas Deus mandou a tua oração, ele mandou aqui a resposta. E aí eu já falo pra ele, essa é uma madeira mais leve, porque o jugo de Deus é leve. Cara, e os moleques colam em mim, porque daí eles querem saber mais de Jesus. Fala, cara, que Jesus que é esse, cara? Que primeiro me dá um presente, depois ele quer uma adoração. Então, assim, é uma forma de você levar o evangelho de uma forma diferente. Com o surfista, a gente tem a Bíblia à prova d'água, que é essa aqui. Então, foi um projeto que a gente criou pra entrar no meio dos caras. Você faz ainda até hoje? Não tenho mais. Isso aí a gente mandava fazer na China, junto com a Sociedade Bíblica. E a Sociedade Bíblica agora não quer mais fazer. Você dava pro pessoal, é isso? E eu dava de presente. Isso aí na época custou pra gente $3,80. Então a gente pegou... E como que era o projeto? Conta aí. O projeto, eu chegava na praia, surfava com a galera, trocava ideia, abria minha Bíblia no meio do mar. E aí quando eu abria, eu começava a ler. E aí quando eu lia... uns caras passavam e falavam assim, aí maluco, vai estragar o livro aí. Falei, aí loucão, isso aqui é a palavra de Deus.
Afundava na água, os caras, ô louco, mano. Eu falava, a palavra de Deus, mano, é perfeita. Poderosa. Aí os caras colavam, meu. Ô, deixa eu ver esse bagulho. Aí eu jogava, a Bíblia quicava, o cara pegava a Bíblia e eu falava, mano, só que essa parada é a seguinte, tem que mergulhar pra ler, cara. Ler fora da água não tem graça. Aí os caras mergulhavam, começavam a demorar, porque o cara tava lendo, mano. Sério? Itamambuca, Félix, água cristalina, lugar perfeito. Gente, Aí você via que o cara Deus. subia e falava, mano, que louco isso aqui. Eu falei, claro, mano, palavra de Deus, isso aí é muito louco. Aí o cara falava, nunca tinha visto na Bíblia. Lógico, ele nunca tinha lido a Bíblia. Conta uma experiência assim, tem alguma experiência chocante de alguém? Esse cara mesmo, quando ele subiu, ele falou, perdeu a Bíblia. Aí eu falei, perdeu nada, mano, vamos ver na areia essa parada, né? Aí chegou lá na areia, troquei ideia com o cara, não, beleza, dei a Bíblia pra ele. O cara tinha um dread gigantão, é minha inveja do cara pelo cabelão que ele tinha, né, mano? Eu não tenho, só vou ter no céu. E o cara é mó loucão, mas ele é mó influente na praia. O cara já surfa há 30 anos lá em Itamambuca. E aí esse cara ficou com a Bíblia e aí ele contou um dia pra mim, ele falou assim, cara, eu vou tirar uma onda com esse pastor aí e eu vou ler a Bíblia na atmosfera de Deus, né, cara? Daí ele entrou no chuveiro, ligou o chuveiro quentão, ficou aquele monte de nuvem assim. Aí ele leu a Bíblia, só que o cara começou a pirar, todo dia ele tava fazendo isso. Ele começou tirando onda de mim, mas o Espírito Santo tocou. Porque ele tava se alimentando. Se alimentando direto, né, na fonte. Nenhum evangelho, nenhuma forma de evangelizar é melhor do que a Bíblia. Nenhum estudo, nada. E aí o cara começou. 2 meses ele leu todo o Novo Testamento. Mas peraí, as pessoas não entendem, pastor, como é que é? Não entende? Essa linguagem é bem simples. As pessoas dizem, não entendo. Lê a segunda vez. Lê a terceira. Lê a terceira. Lê a quarta. Ora, porque assim, o diferencial também do estudo da Bíblia é que é a oração. Cara, esse cara era ateu. Ele se dizia ateu. Sério? Ele falou assim, eu vou pegar, vou tirar uma onda com o cara e depois vou zoar ele. Tipo que... vou zoar ele. Não faz efeito. Claro. Aí um dia ele veio me devolver a Bíblia. Ele falou, vou devolver a Bíblia, que isso aqui é um livro de mitologia. Nem funcionou. Só que o cara já tinha lido a Bíblia toda. O quê? Já tinha lido, porque é só o Novo Testamento. Em 2 meses. Tá. Ele veio em me devolver. 2 meses? Em 2 meses. Toda noite o cara tava lendo, triturando, mano. Nem eu nunca fiz isso. Aí beleza, o cara chegou, falou, vou devolver. Eu falei, é um livro de mitologia. Eu falei, cara, já que é de mitologia, continua lendo, mano. Você acha que vai mudar a tua vida? Você é louco? Vai mudar nada. Eu falei, então tá bom. Só pra conhecimento. Ele falou, não, tá bom, curti porque é a prova d'água, não sei o quê. Levou de volta. Uma parada louca. Parada louca. Aí um dia não tinha onda, esse louco deitou na beira da praia. Sabe aquelas ondinhas pequenininhas? Ele ficou ali deitado lendo a Bíblia, cara. Ele nem sabendo de nada, mas Deus já tinha um projeto, né? Vem uma família andando, aí o pai olha, né, cara? E criança é assim, você quer que a criança olhe, você fala, não olha, né? Você quer que ela não olhe, você manda olhar. Isso. Aí beleza. Aí o pai vindo, o pai falou assim, não olhem pra esse maluco deitado aí. Aí o moleque, primeira coisa, já olhou. Quando olhou, viu escrito Bíblia, prova da água. O moleque surtou, falou, e aí, pai, o cara tá lendo a Bíblia, mano. E aí o pai, fala besteira, moleque, ele deu um tapão no moleque, falou... Aí o pai deu uma olhada e viu, cara. Aí voltou e falou assim, e aí, malucão, o que você tá lendo aí? Falou, a palavra de Deus, mano. E ali, mó onda, curtindo. O cara falou, como assim palavra de Deus? Essa aqui é a Bíblia, a prova d'água. Aí o pai, cara, o pai não tinha talvez feito, eu não sei, o culto com a família, lido a Bíblia. Ali ele leu a Bíblia junto com a família e com o loucão. O loucão nem sabendo de nada, sendo usado por Deus. Gente. E aí, cara, essa família... Mas a família era cristã? Não, eu não sei. Ele me contou essa história. Ah, tá. E a família eu nem sei quem é, nem onde tá. Mas, cara, ele falou assim, a família leu a Bíblia já evangelizando igual... Cara, o cara evangelizando sem nem ser cristão. Aí o cara entrou, no mar e falou, e aí, pastor? Eu falei, que? Não sou pastor desse cara, mano, você tá louco? Aí ele chegou e falou assim, mano, é o seguinte, cara, eu vou casar e queria que você fizesse nosso casamento. Deu, como assim vou casar os caras, mano? Pode casar ateu? Não dá, né, cara? Aí, beleza. Não, eu falei, beleza, cara. Eu falei, mas eu vou te casar em nome de Deus, cara. Ele falou, não, mas se Deus for igual a você, ele é do bem, tá tudo certo. Eu falei, fechou. Às vezes a gente esquece disso, que as pessoas julgam nosso Deus por nós. Por nós. Se você é severo, se você é bruto, se você é ríspido, se você é grosseiro. Principalmente dentro do lar, né? Lógico. A criança, ela leva muito... É isso aí. E teus vizinhos também. Eles não acham que o teu Deus é diferente de você, não. Diminuiu aqui, mas tudo bem, né? Assim, tá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, beleza, faço. Aí cheguei em casa, fui no manual da igreja, comecei a ler tudo e lá diz o seguinte, se os dois professarem a mesma fé, pode. Falei, os dois são ateus, então pode. Fechou, vou fazer o casamento. Eu te dei na praia, ele chega com a noiva e fala, cara, essa aqui é minha noiva. Ela falou, você que vai fazer nosso casamento? Eu falei, vou. Ela falou, fechou, beleza. Aí eu tinha nessa época um Maverick. Mas você morava lá? Não. Era um projeto... É um projeto que eu fazia no litoral. No litoral. Eu era pastor regional, departamental de desbravadores, e eu atendia o litoral. Então, onde? Cuidava de Caraguá, São Sebastião e Ubatuba.
E lá da PV, que é a Paulista do Vale, que é uma associação dentro da Igreja Adventista. Então eu atendia o litoral, mas eu morava em São José dos Campos. Então eu descia, fazia os eventos, voltava. Então todo domingo eu estava lá para surfar, para fazer evangelismo, entregar a Bíblia, todo aquele projeto legal, a gente chamava de Surf Community. Muitas pessoas se converteram através desse projeto. Depois desse projeto surgiu um outro projeto chamado Pé na Areia, que já era a galera de Ubatuba que criou. Então assim, eu influenciei eles para eles terem o projeto deles, que é um projeto muito legal, uma tenda na praça principal, lá onde é a Praça da Baleia. E aí eles falando de Jesus ali, levaram muita gente. Fizeram um trabalho muito legal. E aí... fiz o casamento desses caras. Quando eu fui casar esses caras, tudo deu errado, né? Eu tinha uma Maverick 79, tava em Guarulhos, um buraco quebrou a roda. E eu tava descendo pra ir pro litoral pra fazer o casamento. O casamento começava às 6, já era 4h30, mais ou menos, eu não tinha como descer. E eu fui alugar um carro pra descer. Aí aluguei o carro, tô descendo, eu cheguei lá 9 da noite. Começou o casamento 9 da noite. Eles esperaram? Um monte de ateu, tudo esperando. Os caras bravos. Tinham feito um púlpito com uma prancha pra eu pregar. Cheguei, preguei a palavra, Jesus, Deus. Os caras só me olhando, os ateus. Tudo ali. E aí eu falei, cara, ou vai dar ruim ou vai dar bem. Porque eu comecei falando assim, eu também sou ateu. Aí tinha 2 irmãos da igreja que eles tinham olhado pra mim, tipo, você é ateu, pastor? Falei, claro, toda vez que eu oro a Deus sem ter fé, eu sou ateu. Aí os ateus caíram nessa e falaram, meu, o cara é igual a gente. Não falaram nada, porque eu estava no sermão, muitos riram, pá, então eu fui ganhando eles a confiança e depois encerrei com o Cristo vivo, a mensagem, casei os dois e em nome de Jesus, em nome de Deus, com a bênção de Deus. E no final, cara, a galera indo pra festa, eu saindo, a galera cercou e eu falei, agora eu vou apanhar, mano. Os caras falaram, meu, você é da Igreja Adventista Queria mesmo? te conhecer mais, né? Você é da Igreja Adventista mesmo? É o que você disse no início, nós somos a Bíblia, né? Aí ele falou assim, como que nunca ninguém falou que é ateu igual você falou pra gente? Quer dizer que um dia se eu quiser eu posso ser cristão? Eu falei, é só você acreditar que você é cristão. Ele falou, assim simples? Eu falei, é assim. Porque acham que é mais complexo, né? Claro. Encontrar esse Deus, esse Jesus, né? Eles pensam num rito, né? Ser cristão é um ritual todo. Não, ser cristão é passou a acreditar. Pra Deus aparecer, não é assim? A Bíblia diz assim, todo aquele que crer, todo aquele. Não diz assim, aqueles que são batizados, que conhecem o Evangelho, que estudaram a Bíblia, crer será salvo. Não, todo aquele que crer será salvo. E o restante virá com, né? Isso, com conhecimento. Cara, foi muito legal. Eu cheguei em casa, saí de lá meia-noite, pra você ter ideia. Das 10 horas quando acabou, até meia-noite fiquei respondendo pergunta deles. E aí você vê, através de uma pessoa que era um ateu, que não tinha nada a ver, muitos se converteram. Esse cara hoje tem uma classe bíblica em Ubatuba. Hoje eu não sei, mas há um ano atrás ele tinha 60 pessoas que estudavam com ele a Bíblia. Então imagine, gente, você quer mais fruto do que isso? Não, sensacional. Não existe. Não, assim, perfeito. O propósito aqui do podcast, pastor, é realmente impactar as pessoas através do que os convidados viveram. Então, assim, a gente já pôde apreciar bastante o que Deus ele faz através de alguém que está disponível, que esse é o segredo, é estar disponível. Isso. Né? Então, assim, por exemplo, agora você é capelão lá na escola e tem mais de 1.000 alunos? 1.550 alunos. E assim, qual é o maior desafio? Porque nós estamos numa geração doente, você concorda? Sim ou não? Então, muitos estão com depressão, ansiedade, eu trabalho em escola também, e o nosso maior problema é família. Sim. Nosso maior problema, na verdade, é tentar conectar a família, mas assim, é algo muito complexo. Sim. Então, por exemplo, seu papel na escola, você faz o que é possível. Sim. Mas assim, para os ouvintes, para o que você faz com os seus alunos, eles vão assistir também, ó. Beijo para os alunos de Americana. E você tem um sonho em tudo que você faz. Qual é o seu maior sonho diante dessa missão que você tem no Colégio Americano? Bom, o Colégio Americano eu tenho uma realidade bem complexa, porque 93% não são adventistas. Então, assim, a grande maioria não é adventista. A gente fala que é uma geração doente, mas eu acabo dizendo assim, ó, que essa geração, a doença que eles têm, nós já tivemos de uma forma diferente. Isso. Mas o remédio... É o mesmo. É o mesmo. Só tá mais intenso, é isso? É a mesma coisa. O remédio não mudou. Qual é o remédio para qualquer geração? Atenção, carinho, se misturar com eles, você ouvir o que ele tem para dizer, e depois que você ganhou a confiança, você vai dizer para eles, vem e segue. É o CRM, o comunhão, relacionamento e missão. É isso aí. Só que eu costumo dizer que é os 5 métodos de Jesus.
Cara, a primeira coisa tem que se misturar. Você quer ajudar alguém e não se mistura? Pra conhecer. Claro, você não vai conhecer e ser conhecido. Entendeu? Eu ando na rua de Americana, é loucura. Passa aluno, pastor! Eu tô no posto, o frentista olha e fala, você é o pastor da escola de Americana? Eu falei, sou. Ah, que bonito. Ah, você anda de skate, né? Que meus filhos falam muito de você. Ah, é. Cara, então assim, na minha cidade tem uma influência muito grande. O prefeito, pra você ter ideia, vai na minha escola. A gente fez um maior projeto de arrecadação de alimento da cidade. A gente levou 17 toneladas de alimento pros caras. Então assim, a gente tem uma relevância porque a gente aprendeu com Jesus. Se mistura, tem um sorriso, pra você ter simpatia com as pessoas. Depois você escuta para ver qual a necessidade. Depois você atende a necessidade. E aí depois que você ganhou confiança, atendendo a necessidade, aí você fala, vem, segue. E outra, qual é o interesse disso? É dinheiro, pastor? Nenhum, porque eu sou pobre até hoje. Não, porque assim, a gente tem uma estratégia. Olha só essa estratégia. A estratégia que você nomeou eu como método de Cristo. Sim. Mas o maior objetivo não é dinheiro. Não. Vai estratégia pra quê? Porque tem estratégia de marketing, né? A gente tem estratégia aí pra usar as redes sociais pra gente ganhar seguidor. Sim. E tudo mais. Mas olha que coisa linda. A gente tem toda essa estratégia. Não é um trabalho fácil. Não. Entendeu? É penoso por questões gerais, em questões da vida, administração do tempo, né? Às vezes dá vontade de fazer outra coisa, às vezes bate essa vontade. Sim, claro. Então, assim, só que assim, porque é uma certeza que você tem. Que certeza é essa? Que a nossa vida aqui é o quê? É passageira. E eu falei no início, um dos pontos que eu ia citar, eu falei dois pontos, que era a questão da vida do pastor. Eu sou pastor, decidi ser pastor. E a outra questão dos detalhes é o quê? De que, por que seguir esse caminho? Por que mostrar esse caminho para as pessoas? Jesus é o caminho. Mas realmente tem uma vida, a gente não vai ficar aqui para sempre? Sim. E aí? Porque assim, as pessoas estão presas em detalhes. Por isso que eu falo, hoje a nossa conversa vai ser em questão de detalhes. Você citou aqui coisas, detalhes impressionantes que vai fazer sentido depois na vida do pessoal. Nós estamos presos nesse mundo, numa luta entre busca de dinheiro, busca de felicidade, busca de encontrar sentido pra vida. Hoje, a confusão de ideais, né? Então, aceitação, né? Aceitação. Então, assim, é um mundo confuso. Doenças. E aí, a gente vai ficar aqui pra sempre? Todo mundo, muita gente com depressão, ansiedade. Eu queria que você jogasse aí, a gente vai entrar daqui a pouco num quadro nosso aqui, mas queria que você já jogasse aí pro pessoal. Por que você aceitou estar aqui? Por que essa conversa? Por que você usa essa Bíblia? Por que você trabalha em Americana? E o que você deseja pro pessoal? Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que assim, quando você decide a missão, você não pode acreditar que tudo vai dar certo pra você. Já começou errado. Porque com Jesus só veio provação, só veio piorando. Com Jó, quando foi provado, o que aconteceu com ele? Perdeu o filho, perdeu família, ficou doente, jogado às traças e todo mundo falando, amaldiçoa e morre. Então assim, às vezes as pessoas olham pra gente e acham que é fácil. Covid eu tive 3 vezes. Eu tive apêndice que se estuporou, eu fui pro hospital, os caras esqueceram gás dentro do meu corpo, criou uma infecção, quase morri, e era situação pública, precária, não tinha condições financeiras. Então assim, não é isso que vai te aproximar ou te afastar de Deus. Não é pelos benefícios. Mas o pastor tem a vida mansa. Cara, seja um dia pra saber. É igual, eu vi uma vez o podcast com um atleta de fisiculturismo, um cara muito forte, é bem reconhecido mundialmente. Aí um cara falou assim, tomando bomba também fica desse momento. Então toma, pra ver se fica. Então assim, não é só aquilo ali a solução. Você tem que entender que tem todo um processo de trabalho, de muito desgaste físico, de muita entrega, de muito processo pra chegar naquilo. Então, você é cristão, filho, não pensa que só porque você é cristão e tá fazendo uma boa coisa, que tudo vai dar certo. É pior, tudo vai começar a dar errado. Ou também não escolher ser cristão. E aí? Se você não escolher ser cristão, é opção sua. Mas aí você vai ver que talvez até a vida seja um pouquinho melhor. Porque Satanás fala, isso aqui é meu, nem prova. Deixa o cara ser feliz, já tá aqui com a gente. Talvez você não vai ter provação, você não vai ter problema, mas é essa a tua felicidade. Você descobre que a maior felicidade não tá em tudo dar certo. Porque senão perde o sabor. Você pega em pessoas milionárias. O que é pra ela comprar um carro zero? Não é nada. Pra nós,
Cara, o sonho, comprei um carro zero. Olha, eu nunca comprei, cara. Comprei, acho que o meu... Um zero que eu comprei na minha vida, só um, foi uns 20 anos atrás, quase. E hoje eu não consigo comprar um. Eu tive uma Kombi, agora eu tenho outro carro antigo, tenho um Fusca 63, uma moto... Mas não é isso que traz minha felicidade. Minha felicidade é saber que a missão que eu estou fazendo é muito maior, porque não é só para esse momento. Quando Jesus voltar, a gente tem uma outra vida eterna. Cara, e você já pensou? Você tá indo para a vida eterna e de repente alguém grita teu nome e fala assim: "Ô, eu tô indo pro inferno porque você nunca falou nada para mim". Cara, claro que talvez isso nunca aconteça. Mas só para e pensa, quantas pessoas vão pro inferno porque você nunca abriu sua boca para falar da coisa mais linda e louca que o mundo precisava ouvir, que é o Evangelho. Então, é isso que me inflama, é isso que me dá coragem de estar lá em Americana, porque assim, ser capelão no meio cristão, a gente sempre é visto com maus olhos. Eu posso falar bonito, claro, eu posso falar bonito, não, capelão, é o ministério mais lindo da igreja. Porque você trabalha com adolescentes, você trabalha com gente que pensa, com gente que questiona, com gente que está super na informática, que está em tudo. Não é que nem você vai na igreja e você prega e o povo vai pra te ouvir. Na capela ninguém quer te ouvir. Não, você tem que ganhar a atenção deles. Então assim, é um trabalho super legal. Mas ele é menos valorizado. Por quê? Você ganha menos que o pastor distrital, você tem menos benefícios. Quando uma pessoa te encontra e pergunta: "Nossa, o que você tá fazendo na capelania? Você fez alguma coisa de errado pra estar lá?" Então nunca é Você tem tanto potencial e nem imagina que precisa ter um potencial pra estar ali, viu? Lá tem que ter potencial. Nossa. Senão você não vai pra frente. Mas você ouve também pessoas falando assim: "Ah, mas o cara não deu certo porque ele está na capelania. Você pode ver, olha onde ele está." Então assim, na mente de alguns, o nosso status é onde você está. E não, o cristianismo é totalmente contrário. Eu já fui departamental, já fui distrital, já fui diretor do Catre, e hoje eu sou capelão. Se você pensar que eu vim caindo, é uma coisa que é de um preconceito, porque para mim eu vim crescendo. Então assim, quanto mais a gente entende isso, você entende o teu evangelho. Cara, qual que é a minha missão aqui? É só para esse momento? Ou eu tô pensando nessa galera no futuro? Ó, eu tô 4 anos em Americana. Aí eu encontro agora os moleques que já saíram da escola. Os moleques chegam pra mim e falam assim: "Pastor, posso assistir a capela lá essa semana?" Não acredito. Eu falei: "Mano, você tá louco?" Eu falo: "Pô, pastor, saudade, mano, muito da hora." Aí eu tenho que pedir uma autorização na escola pra ver se o moleque pode entrar. Isso é raro. Não acontece, cara. É muito difícil. Mas esses moleques, um vai, ele inflama os outros. Teve dias lá que eu tive que abrir pra 10 entrarem pra assistir a capela. Eita. Então assim, aí tem outros que me seguem, eu vou pregar em igreja evangélica, eu prego em qualquer igreja. Católica, seja qual for, eu prego. Que é a missão. E aí eu vou fazer encontro de jovens numa igreja batista. Esses moleques vai tudo pra lá. Então eu encontro essa molecada, porque eles acabam vendo a gente como família. Sim. Como eu tinha uma Kombi, eu fiz a Kombi da oração. Então, assim, todos entravam na tem a Kombi ainda? Não, eu tive que vender porque capelão ganha pouco, tive que pagar as dívidas. Ai, gente. E aí, vai ter vontade de ter de novo? Tenho, mas minha esposa acho que não vai deixar. Não? Minha esposa, o carro dela foi preso, mas tá tudo pago. E aí eu tive que vender a Kombi pra comprar um carro pra ela. Resumindo. Oh, gente, vamos fazer uma campanha pra conseguir uma Kombi pro Pastor Vina. E assim, pastor, a gente vai entrar em outro campo, mas eu quero perguntar algo. Você falou de inferno, falou de céu. Mas peraí, a gente precisa fazer algo... eu lembro que eu falei da cultura do ódio? Tem uns podcasts por aí de pessoas falando que o cristianismo é a pior desgraça que existe no mundo. Que a gente prega dentro da igreja o ódio, que nada pode, que você tem que se humilhar pra ser exaltado, né? Ter que se humilhar diante de um Deus que você não vê. Então, assim... O céu e o inferno. Eu preciso fazer algo pra ir pro céu, pra não ir pro inferno? Literalmente, biblicamente, no hebraico, no grego, no aramaico, no hieróglifo, como você quiser. Você não faz nada pra ir pro céu. Quem fez foi Jesus. O que a gente faz? A gente aceita o sacrifício de Cristo. Então assim, não tem como você... Eu costumo dizer que é muito mais difícil você ir pro inferno do que pro céu. Sabe por quê? Porque é simples. Você não sabe nadar, né? Vamos dizer que você não sabe nadar. Você cai num poço. O poço tem água. Você tá se afogando. Cai uma corda, você segura na corda ou empurra a corda e fala: "Sai daqui, corda." Você agarra na corda. A corda é Jesus. Em cima tá Deus pra nos puxar. Que a graça e a misericórdia. Claro, em cima tá Deus pra nos puxar. Cara, pra você ir pro inferno, você tem que ficar empurrando a corda e falar: "Eu não quero, eu não quero." Mas, o teu subconsciente e o teu momento de angústia, automaticamente você vai agarrar na corda. Então, assim, só agarra. Porque ela não pode dar volta em você e te tirar na marra. Se você não agarrar, ela não vai te salvar. E agarrar e aceitar. É aceitar.
Eu aceito o sacrifício de Cristo. Agora, eu não só aceito. Agora eu posso fazer a minha parte. Simples para você entender. Você tá namorando, né? Quando você tá namorando, você é a pessoa que mais ama no mundo. Né? Porque tudo é novo, você faz tudo. A pessoa fala pra você assim, ó, não gosto de jogar futebol. Você parou de jogar futebol. E você nem sente. Porque você ama a pessoa, nem dói. Você vai lá, você faz tudo. Então, a questão dos mandamentos, lógico, eu forcei um pouco a amizade. Mas tem coisas simples, por exemplo. Mas tem uns casos que é assim. Tem uns casos que são mais duros. Minha esposa nunca falou isso. Mas com o tempo eu entendi que eu não podia porque eu tava sendo brigão. E aí eu tive que dar um tempo no futebol. Por quê? Por amor ao próximo. Então, assim, aí entra o mandamento pra mim. Cara, se você não tá sabendo se comportar no futebol, tá brigando, você tá sendo um prejuízo pra Deus. Lógico que você vai ser salvo, mas você tá tirando os caras do céu. Porque tem gente que fala assim, eu não quero ir pro céu com uma miséria dessa, um pastor desse aí, eu não quero ir pro céu. Olha que tipo de céu que é esse. Então, eu posso estar influenciando pessoas a não quererem ir para o céu. Mas isso não quer dizer que elas não vão pro céu. O maior comum, um irmão me encontra e fala, pastor, ora pro meu filho que ele tá fora da igreja. Eu falo, mas qual é o problema, irmão? Porque senão ele vai pro céu. Não é isso que não vai pro céu. Não é, gente. Não é a igreja. Não é a arca de Noé. Nós não temos mais a arca agora. Não é quem entra na arca. A questão é quem aceita. Então, assim, eu vou levar Jesus pro teu filho. Onde tá teu filho? Eu vou atrás dele. A arca é realmente pra andar, pra conduzir. Sim. Né? A arca foi pra um momento específico. A gente não leva ela pra toda a vida. Não vai ter a arca de Noé no céu. Pra gente ver, a gente chegou aqui por causa da arca. Não. A gente vai pro céu por causa de Jesus. Então, assim, quando eu amo Jesus, eu começo a fazer as coisas que ele faz. É simples. Você assiste podcast do quê? Você gosta, né? Você não assiste eu vou assistir isso aqui porque isso aqui é horrível, mas eu tô precisando ver isso. Não, você não faz o que você gosta. Por quê? Porque você gasta um tempo com aquilo. E aí quando você começa a ouvir podcast, você começa a seguir mais ou menos o pensamento da pessoa ou não? É influência. Exatamente. Então assim, quanto mais você tem de Cristo, mais influenciado por ele você é. Mas tá na Bíblia, conta aí pro pessoal, tá na Bíblia que venha como estás? Tá na Bíblia, é um versículo isso aí? Claro, tá. Jesus falou, vem como você tá. Quer ver que mais louco é isso aqui, ó. Em Romanos 10, o versículo 19, ele diz assim, ó. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel, os adventistas do sétimo dia, os cristãos desses dias, não sabem disso? Aí Moisés é o primeiro a responder, ele diz assim, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e farei com que você fique com raiva de uma nação sem juízo. O que ele está dizendo? Eu vou usar os caras que não são com juízo, que não são da igreja, para pregar o evangelho, porque vocês não estão pregando. E vocês vão ficar com raivinha. Cara, você já pensou que o Vin Diesel prega mais do que eu e você? Quantos seguidores a gente tem junto? Vin Diesel é o único cara que entra em qualquer lugar do mundo com os filmes dele e ele prega o evangelho sem as pessoas nem perceber. Simples. Primeira parte, ensina a roubar. Segunda, ele sempre fala assim, vai ser diferente. Tá errado. Na terceira, vai ser diferente. E na última, sempre aparece alguém que fala assim pra eles, vocês estão perdoados. Isso é justificação pela graça. A gente não fica com inveja. Até parece que o Vin Diesel tá pregando evangelho. Tá aqui. Moisés falou, eu vou fazer vocês ficarem com ciúmes de um povo que não é nação. E vão ficar com raiva de uma nação sem juízo. Por que ele falou isso? Porque a gente não conhece o evangelho por completo. A gente acha que o único portador do evangelho somos nós. E não é verdade. Satanás pode pregar o evangelho? Prega direto. É só ele, numa quarta-feira, ele possuir uma pessoa e falar assim, quem não vai na igreja na quarta-feira é meu. O que acontece na primeira quarta-feira na igreja? Lota, mano. Até o cara que não tá na igreja liga pro outro e fala, olha, você não vir na igreja, você é do Satanás. O cara vai na igreja. Você pega aqui os filhos de Cefa, que eram filhos do sumo sacerdote, e eles vão lá querer tirar onda com os demônios. Porque Paulo tava expulsando os demônios em nome de Jesus. Aí ele chega lá e fala, sai desse corpo em nome de Jesus. O demônio começa a rir e fala, filho, vocês não, né? Dá uma surra, mas bate tanto que chega a arrancar a roupa. Aí os caras entram na cidade, tudo arrebentado, e contam pra galera o que aconteceu. Olha Deus usando os demônios para pregar o evangelho. Todo mundo da cidade pega os livros de feitiçaria, leva lá na praça, queima e fala assim, nós queremos confessar o que nós fizemos, queremos perdão. Cara, você já pensou? É por isso que o texto diz aqui, ó. Isaías, então, é mais corajoso e diz assim, ó, anunciar o que Deus disse. 2 pontos, abre aspas. Isso é palavra de Deus. Ele diz assim, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu, Deus, apareci àqueles que não perguntavam por mim. Não é nós que levamos o evangelho. É Deus que aparece para eles. Então, assim, a nossa missão, cara, é tentar ser Jesus para as pessoas. Sim. É a única coisa. Teve aí a empresa de entretenimento, né, de filmes e desenhos, eles disseram que ia ter um beijo gay, né, numa das cenas do que eles produzem lá. E
em uns 13 países falaram que não iam aceitar, né? E que era pra eles iam perder muito dinheiro. Aí sabe o que eles fizeram? Não vamos tirar. Eles preferiram não apagar, porque eles estão pregando. Sim, é isso aí. Né? Claro. Então, assim, é muito forte isso aí. Cada um tem que escolher sua missão. Uma hora vai colher o que plantar, Agora, né? a gente tem que cuidar muito com isso. Porque, às vezes, essas pessoas estão pregando esse beijo homossexual ou qualquer outro, mas eles estão pregando talvez porque eles não têm o conhecimento que a gente tem. E aí, a gente ir contra, sem dar oportunidade deles conhecerem o evangelho, é um problema. Porque a gente tem esse conhecimento. E eles talvez não tenham. Ah, mas eles sabem, pastor Pedro. Então, isso a gente julga que eles sabem. Não. Mas quem pregou pra eles? Não, quem gerencia sabe. Eu não sei. Porque eu não conheço quem gerencia, entendeu? Eu posso acreditar que ele saiba, mas eu não Mas tenho você não certeza. acredita que tem... Assim como tem instituições muito focadas em sua missão a salvar pessoas, não tem instituições focadas a amaldiçoar Sim. e perder? Claro. São os filhos de Céfiro com os demônios. Então, os demônios não estavam prontos para amaldiçoar? Sim. Mas não pregaram o evangelho? Sim. Entendeu? Deus diz claro. Toda criatura do testemunho do Criador. Então, assim, eles podem estar começando em uma parte falando ruim, mas ele tem uma parte que talvez eles estão falando bem. Então, assim, por isso Paulo falou assim, veja de tudo e retenha o que é bom. Você já pensou que às vezes a gente passa do limite que Jesus falou assim, não julgue para vocês não julgar. Cara, é fácil e é gostoso julgar. Eu amo, anda até água na boca. Julgar os outros é a coisa mais gostosa que tem, mas eu tive que aprender a não fazer isso. Por quê? Eu não conheço a pessoa. Não, isso é verdade. Mas eu acredito que o cara tem o conhecimento. Mas você viu alguém pregando pra ele? Ah, mas a Bíblia tá por aí. Cara, eu falo isso abertamente. Tem adventista que não é a Bíblia, filho. Não. E o cara é o santo. Vai de terninho, gravata, tudo bonitão. Sim. E Jesus falou, vou vomitar na minha boca esses caras. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem que cuidar. Cara, lá em Hollywood, não posso falar o nome dos estúdios, mas tem um cara que é da igreja adventista, que ele nos filmes, ele põe embutido sem que ninguém perceba o evangelho. E são filmes assim que adventista não vai assistir. Mas por que ele tá lá? Porque é o único meio que vai alcançar aquelas pessoas. Sim. Então, assim, a gente vai saber que esse cara vai ter um resultado por isso aqui, ó. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu apareci para aqueles que não perguntavam por mim. Teve uma outra empresa de HQ, que são os quadrinhos, Sim. que eles fizeram um HQ falando assim, ó, Jesus vai voltar para aprender com os heróis como ser herói. Os caras achavam que iam abalar o mundo. Cara, foi um momento da história que eu vi que os cristãos foram os mais inteligentes. Ninguém falou nada, ninguém se pronunciou, só não compraram os HQ. O que aconteceu? Vendeu só 300 exemplares. Olha. 300 para uma empresa mundial. Veio a resposta. Cara, sabe qual foi a parte bonita? Porque agora o que os caras fizeram? Vamos voltar à ideia. E funcionou. E aí funcionou. Vamos voltar à ideia de que não, Jesus é superior. Aí você vê, Stan Lee, que é o cara que morreu, ele falou abertamente, cara, toda inspiração é um sopro divino. Cara, toda inspiração é um sopro divino. Você vai usar isso pro bem ou pro mal. Sim. Se você quer usar pro bem, você vai usar, mas você pode usar pro mal por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. E a gente esquece disso. Sim. A gente acaba limitando todo mundo no mesmo pensamento que eu tenho. Mas tem gente que, por exemplo, acha que o Messias não era Jesus. Mesmo com muitas evidências, né? Sim, mas é o direito dele, porque ele não tem o conhecimento que nós temos. Não, sim. Essa questão que eu entrei, né, do campo... Não, você entrou bem, perfeito. Não, então, é o que eu vou falar. Teve uma pergunta de uma mãe que, muito preocupada, ela tem 2 filhos, e ela mandou a pergunta que eu abri a caixinha aqui, e assim, a minha ênfase é que nesses últimos tempos, o que eu quero dizer nesses últimos tempos? A gente sabe que tem muitas religiões, muita gente focada em diversos objetivos. Sim. Né? E tem muita gente, igual, realmente, a gente não pode julgar a intenção de ninguém. Mas a gente sabe que tem grupos focados em tirar os princípios cristãos. Claro. Certo? Perfeito. Então, por exemplo, julgar jamais, mas estar com olhos abertos em estar vigiando no que eu vou escolher pra alimentar, porque assim, os 5 sentidos eu digo que é a... Vamos botar fogo nesse negócio? Vamos. Adianta você proibir eles de assistir? Não. Então, é essa a pergunta da mãe, ó. Adianta. Vamos lá. Não, pensa nós na antiguidade. Eu lembro no meu tempo, meu pai falava, não assista filme de terror. Também não acho. Cara, eu não assistia em casa, porque meu pai não deixava.
Mas na escola, com os amiguinhos. Exato. Então, assim, agora, o que meu pai fez que mudou minha vida? Meu pai fez assim, ó, você quer assistir esse filme aí? Vamos assistir. Aí ele assistia comigo. Eu só via ele falando assim, Jesus, me protege. Ai, Jesus, ai. No final, ele fazia uma aplicação. Eu acho sensacional. Ele falava assim, acho que todos os pais tinham que fazer isso. Ele falou assim, filho, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o simbolismo de Satanás, esse aqui é os anjos do mal, isso aqui, tá. No final, eu entendia e toda vez que eu assistisse aquele filme, eu ia saber qual era a mensagem. Clareou. Claro. Agora, quando você é criança, é pequeno, você não entende isso. Você assiste o filme com outra visão. Aí se você fica falando não por quê? Meu, não adianta falar não, eles vão assistir. Vão assistir com os amigos, vão assistir na escola, vão assistir em qualquer outro lugar. Mas você deu uma dica sensacional pros pais. E já disse e vai continuar dizendo aqui, porque a pergunta da manhã é assim, ó. Qual o conselho que você pode passar aos pais em relação às séries que estão em alta, né? Ela até citou uma aqui. Porque muitas vezes negamos o acesso, mas os pais não são compreendidos, que é o que a gente tá falando. Porque a criança, na verdade, o adolescente, ele não tá entendendo por que não. Porque nós adultos, a gente já viveu muita coisa. A gente tem um parâmetro, assim, maior, né? Fazer uma pergunta pra deixar o negócio quente. Cena forte, cena terrível, acaba com a sua fé? Não. Porque senão não dá pra ler Juízes, não dá pra ler nenhuma história. A Bíblia tem tudo isso. Meu, se você pegar o Antigo Testamento e torcer, cai sangue. E mortes feias. Cachorro comendo a pessoa. Terrível. Imagina, cara, cortou a cabeça. Tem gente que odeia a Bíblia por causa dessas histórias. A história mais bonitinha que a gente conta pra todo mundo, o Golias perdeu a cabeça, mano. Foi. Pelo pequenininho cortou a cabeça dele, cara. Olha o filme de terror que é. Porque assim, ele não pensou só nele também, ele pensou nos irmãos do Golias. E falou, se os outros vier, vai tudo pra faca. Porque era assim que funcionava a cultura. Então assim... Então o que os pais fazem pra não ser vilões? Meu, vai lá. Cara, primeira coisa, eu não gosto de conselho pra pai porque cada pai tem seu filho. Eu tenho o meu, eu conheço o meu filho. E cada filho é diferente. Sim. Mas uma coisa eu aprendi. Cara, meu filho tá querendo ver, eu vou ver com ele. E eu vou sacar as informações pra deixar o olho dele aberto. Que toda vez que ele vê qualquer filme, ele vai pensar. Eu já falei isso pro meu filho. Filho, todo filme tem um sermão. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Então você tem que aprender isso. Então, todo filme que ele assiste comigo, ele já começa a falar, pai, isso aqui, o que é? Isso aqui. Então, já tem uma análise crítica já, né? Você já separa. Isso aqui é mal, não vamos ver. Isso aqui é bom, vamos ver. Cara, o que me assustou... Mas é importante escolher, pastor? Ou não tem nada a ver? A gente pode assistir o que a gente quiser? Lógico que você tem que escolher. Evite ao máximo. Tudo que você puder evitar, evite. Eu aprendi uma coisa. O meu filho ama ver filme. Mas ele ama mais do que ver filme, passar tempo comigo. Olha aí. Por quê? Foi construído isso. Claro. Aí eu chego com ele, ponho ele na moto, ele ama andar de moto, a gente vai dar uma voltinha de moto, depois vai andar de skate, vai andar com a cachorra dele. Ele nem lembra do filme. Agora, se eu chego super cansado do serviço, não tenho tempo pra ele, o que eu vou fazer automaticamente? Filho, assiste uma coisa aí. Porque os pais falam assim, o meu filho gosta mais do celular do que de mim, né? Mas por quê? Isso aí veio de trás, isso aí não foi à toa, não é? Você que só quer fazer o que você gosta, não faz o que teu filho gosta. Teu filho fala aqui, pai, vamos brincar de cartinha de Pokémon. Não. Ai, cara, o que eu vou brincar com ele? Brinca lá. Mas Pokémon é do Satanás. Então compra o Super Trunfo, que é de carro. Compra o Quarteto, que é da igreja. Mas faz ele criar um prazer. Mas você não faz... Cria com ele, claro. Aí você culpa ele. Então, assim, aquilo que a gente falou no começo. Eu não faço certo e quero culpar alguém. É porque... é culpa da mídia. É a mídia, o Satanás, é tudo isso. Mas a gente esquece que o maior culpado somos nós. Se o meu filho não tá indo, e eu falo isso pra mim também, porque eu falo com meu filho. Sim. Pô, várias vezes eu chego da escola às 11 da noite, tá no meu filho esperando lá, eu deixei ele no computador, jogando o joguinho dele inocente. Sim. Mas até onde isso faz bem pra ele? Sim, mesmo que é inocente... Claro, né? Mas até onde faz bem? Não era pra ele estar fazendo esporte comigo? Mas é que eu tô na escola. Então a gente dá uma desculpa do emprego, de se manter, mas quando a gente perde os filhos, a gente descobre qual o valor dos filhos. E mudar de emprego, não tem nenhum problema. Nossa, quando a gente perde os filhos, aí que a gente descobre o valor dos filhos. Hoje eu tô aprendendo isso. Na escola, vai chegar um momento que eu vou ter que decidir, trabalho ou filho. E eu vou escolher por filho. E a minha escola já sabe. Dizem que filho dá trabalho, mas na verdade eu aprendi que o filho é o próprio trabalho. Sim. O que dá mais trabalho é o filho que tá em casa, não o que foi embora. Isso quem falou foi Jesus. O que dá mais trabalho é o que tá em casa. Porque o que tá em casa, ele não vai aceitar o filho que foi embora voltar. E quando voltar é o primeiro a criticar. É o primeiro a falar, mas eu tive que você a vida inteira, eu nunca saí da igreja, sempre fiquei aqui, agora você vai aceitar esse, tudo imundo, isso aqui, até comida de porco comeu. Não. A Bíblia diz, ele teve vontade de comer.
Mas aí ele já julgou. Mas se teve vontade é porque comeu. Cara, é muito comum isso. Isso é o que mata a gente na igreja. Por quê? O vilão passa a ser o herói e o herói se torna vilão. O herói no começo da história é o filho que ficou em casa. Só que no final da história, o vilão é o filho que ficou em casa. Porque o herói se torna o filho que voltou. Porque ele aceitou quem? A misericórdia do pai. O filho, tão egoísta, nunca pediu um carneiro para comer com os amigos. O filho tinha o dinheiro para ir lá pagar. Escravo não valia nada. Ele podia chegar no dono dos porcos e falar assim, ó, vim comprar meu irmão. Tá aqui, ó. Não ia gastar nem 1% da herança que ele ficou com a metade. Só que ele foi egoísta, ele não fez isso. E quando o filho volta, ele fica revoltado. Então assim, filho em casa dá mais trabalho do que filho que foi embora. Filho que a gente tem em casa que parece muito que não tá ligando para essas coisas, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente tá criando ele um monstrinho, que no futuro ele vai ter problema. Então assim, a culpa dos filhos é dos pais. Eu sou adestrador de cachorro, né, de pitbull. Adestrei várias vezes. E todo mundo fala, você fez curso? Fiz curso. Eu treinei, fiz todo o trabalho para poder treinar e depois desisti. Eu tive alguns pitbulls. E aí a pessoa fala assim, pitbull é um cão horrível. Falou besteira, não sabe nada de pitbull. Pitbull é o cachorro mais obediente, ele é grau 9 em obediência. Ele só faz o que você treina. Se você conhece alguém que tem um pitbull agressivo, que não obedece, olha pro dono. É a cara do dono. Pitbull é igual filho. Gente, o grau do eu vou usar esse exemplo nas palestras. Filho é pitbull, é grau 9 de obediência. Mas ele só obedece o que a gente ensina. Uau. Nenhum pitbull adestrado faz coisa errada. Mas ele é perigoso? Não. Não? Não é perigoso. É o cachorro mais dócil. Ele é indicado pra ficar com criança. Gente. Eu mostro depois pra você até foto se quiser. Um pitbull que eu tinha, um pitbull red nose, que é grande, que eles falam que é agressivo. Ele cuidava do meu filho. Meu filho deitava no colo dele, ele ficava mordendo a cabeça pro meu filho dormir. Gente. Na fazenda Itaipava que eu trabalhava, recebia 30 mil pessoas no ano. As crianças puxavam a orelha do cachorro, o rabo do cachorro, tacavam pedra no cachorro. Nunca estranhou ninguém. Por quê? Adestramento é regra salva vida. Então é importante ter regra, pastor? Claro. Como você vive sem regra? Sinal vermelho, vou passar. Que se dane, vou na sorte. Vai morrer, filho. Mas isso tudo aí, que tudo é relativo, que... Não existe nada relativo. Isso é uma história que a gente criou. O que é relativo? Ganhar dinheiro é relativo pra você? Esse mês eu não preciso ganhar dinheiro porque eu tô bem. Fala pra mim que tudo é relativo. Fala pra mim que tudo é relativo, hoje eu não vou pôr gasolina no meu carro porque ontem ele foi econômico. Não tem nada relativo, a gente inventou essa história. Tudo tem a ver com a realidade. Existe uma verdade. A verdade existe, ela é pura. Se você não se cuidar, você vai morrer. Estou com 45 anos e faço de tudo. Cara, você faz de tudo. Você faz o esporte, você se alimenta bem, você bebe água, você dorme. Cara, você vai viver mais e tranquilo. Mas não tá dizendo que você não vai ter um câncer nesse momento. Então não é relativo. E isso é a vontade de Deus, que é acima da relatividade. Aí quando você olha para esse campo, você fala assim, peraí, tem coisa que eu administro e tem coisa que não. Mas a verdade é uma só, Deus é justo. Você não vai ter um problema que você não possa suportar. Essa é a lei de Deus e essa não muda. E que não seja do acaso. Sim. É sempre por um propósito. Sim. Cara, a gente inventa desculpa para poder se livrar da culpa. Isso é simples. Então assim, quando eu penso sempre que quando a gente fala que é relativo, a gente quer se desculpar. É relativo porque meu filho não gosta da Bíblia. Beleza. E a Bíblia em ação, você já usou com ele? Mas na verdade é pra justificar o seu erro, a sua vontade, claro, né? Claro. Meu filho não gosta de Bíblia, mas você já contou uma história da Bíblia de um jeito diferente? Meu filho prefere que eu conte a história do que eu leia o texto. Lógico, filho, olha a linguagem da Bíblia. Então como que eu conto a história pra ele? Eu pulo, subo no sofá, ponho capa, ponho peruca, faço de tudo. Aí o cara ama a história. O cara tá agora vai fazer 12 anos, mas ele quer a historinha que eu conto. Ele não quer a leitura da Bíblia, porque não tem como ele entender. E tá interagindo com você. Lógico. Né? Tem hora que ele fala, posso participar? Ele participa comigo da história. Então assim, eu não sou o perfeito. Eu sou muito imperfeito. Mas eu tô lutando pra tentar ser, pra salvar o meu filho, cara. Porque essa vida não é nada, vai vir eterna. Então assim, a nossa luta tem que ser essa. Cara, pensa. Teu filho é um dom que Deus te deu. Quem vai cuidar e responder dele é você. Se você vai pôr muito limite, toma cuidado. Você tinha muito limite? Cara, eu lembro, minha mãe falava assim, não vai brincar na rua, mas a gente tava na rua o dia inteiro. O perigo nosso era a rua, cara. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Eu fiz uma pergunta para as crianças, falei,
sobre brincadeiras e tal, brinquedos, eu falei, o que é mais perigoso, a internet ou a perna de pau? As crianças, a perna de pau. A perna de pau longe, né, cara? Você cai e quebra a perna. A internet Porque não tem a noção, que eu perguntei pros pequenininhos, não tem a noção do que é a internet. Você quebra hoje. a mente, né? Você quebra teu coração, teu sentimento, você quebra os valores pela internet se você usar de má forma. Então é uma coisa que a gente tem que entender. Por isso, criança tem que ser discipulada. Você tem que acompanhar ela. Ela tem que ser monitorada. Você tem que sentar ali, ver o que ela tá vendo, conversar com as pessoas que ela conversa. É difícil? Cara, é horrível, mano. É muita gente. É muito tempo. Você chega do trabalho cansado, dor de cabeça, isso, aquele outro. Mas, cara, é teu filho. Então, assim, vou escolher os filmes? Claro que vou escolher. E vou tentar por máximo de coisas que ele não queira o filme. Olha, esse é o segredo. Claro. É onde está o seu coração, né? É isso aí. Você falar que é ruim, não salva. Se você der uma opção melhor, ele não vai. Simples. Jovens de Curitiba. Nós tínhamos um problema com o carnaval. Ia pro carnaval, acampamento de carnaval, eles fugiam pra ir no desfile à noite. O que nós criamos? Campeonato de surf de manhã às 6 da manhã. Não tinha como o cara sair pra balada porque ele tinha que acordar cedo pra ir pro campeonato. Os caras amavam mais surf que a balada. Todo mundo dormindo cedo pra acordar cedo. Então, você cria uma oportunidade. Isso não é ser relativo. Isso é você olhar para a realidade dessas pessoas e criar um projeto para eles. Tá precisando de pessoas disponíveis para atender esse público. Essa é a real, não é? Claro. Agora, vai adiantar eu fazer um projeto de surf aqui em São Paulo que não tem praia? Não, né? Não. Tem que ser algo que venha de encontro, né? Aí eu posso montar aqui slackline, posso montar aqui skate, posso montar aqui bicicleta, posso montar corrida, posso montar caminhada, posso montar qualquer coisa que você vê que o teu público vai te entender. Aí você salva eles. Aí eles não vão querer ver filme. Exatamente. A minha mãe era assim. Ela não... Ela é... Beijo pra minha mãe, que ela assiste todos os podcasts, é a maior fã do Com Emoção. E ela não proibia. É isso aí. Ela ensinava, sabe o quê? Jesus. É isso aí. Ela falava assim, Mari, Jesus, ele tem regra, sim. Porque é por amor. Não é o que, eu te amo, é por isso que eu deixo você fazer o que você quiser. É o contrário. Eu te amo, por isso que eu quero que você vá por esse caminho. Eu te amo, por isso que eu te repreendo. Pra você voltar ao caminho certo. Agora, isso tem que ser claro pra gente, cara. Quanto mais eu amo, mais eu tenho que olhar pra pessoa. Não pra mim. Pra ela, a necessidade dela. E aí você vai conseguir fazer a diferença. Exatamente. E assim, fica a dica aí pros jovens. O segredo é amar. Então eu amava minha mãe. Isso. Eu não queria fazer algo para chateá-la e nem ao Deus que ela servia. É isso aí. Que eu via que ela amava. Então assim, eu tive uma juventude, fiz coisa errada? Falo que é pouco. O pessoal fala que as coisas erradas da Mari é nada. É quase nada. Mas tive uma vida livre. Sempre vivi na igreja, sempre fui muito feliz na igreja. E nunca quis sair, enfim. Mas a gente vai para um quadro aqui. Tem uma pergunta antes de ir pro quadro, pastor. Essa pergunta é mais voltada a você vai entender o que você viveu. É do nosso amigo, ele esteve aqui com a gente, o Diego Junqueira. O Junqueira. Ele falou assim, como foi viver ali do lado do Catre, São Paulo, e fazer várias trilhas nervosas? Conta isso. Abraço aí, brother. Cara, nós montamos uma trilha nervosa porque a gente tinha que ter uma trilha que convencesse a molecada. E trilha nervosa, eu já dizia, era tensa, no meio da Mata Atlântica. E quem ia lá, eu desafiava a fazer a trilha nervosa. Porque a trilha nervosa tinha o seguinte, tinha um momento de oração e tinha um momento de palavra. Que eu ia no meio deles conversando com eles. Cara, como pode um pastor ser tão legal, tá aqui com a gente nessa trilha? E lá, quem sabe do Pitbull, todo mundo que quer pra trilha é comer o Pitbull. Porque ele protege a gente das cobras, dos lagartos, as coisas, os animais estavam ali na região. E, cara, foi uma das experiências mais lindas que eu tive. De eu poder levar o evangelho pra nossa galera da igreja de uma forma bem clara. Cara, esporte e Deus. Então, a Fazenda Itaipava, que era esse Catre São Paulo, foi a fazenda no mundo adventista, e é a maior do mundo, a ter tirolesa, arvorismo, a ter paredão de escalada, pista de motocross, pista de jipe, pra você andar no meio da trilha, no meio do mato. Tinha lá um centro criacionista com dinossauros que eram do desenho criacionista, não evolucionista. Então, eu fiz paleontologia para me especializar nessa área, para poder atender. Uau. Nós tínhamos um laboratório no meio da Mata Atlântica com pássaros para observação. Já que eles observaram os tentilhões, nós tínhamos ali vários outros pássaros que a gente observava para ver se existia alguma dessas coisas. E aí você começa a ver que quando você tem uma ferramenta para trabalhar com jovens, você convence eles. A gente trabalhava com a mata ciliar, a gente trabalhava com plantio de pupuia que se recicla.
e é saudável. Então, assim, quando você entende isso, você faz diferença. Então, viver lá, Diegão, foi uma bênção, cara. Olha só. Foi gostoso, hein? Foi. E é Nossa. pertinho da Caverna do Diabo, tá vendo? Ah, é? É bem pertinho ali. Mas nós mandamos ele pra mais longe já. E assim, Mesavina, a gente vai ter tem um quadro aqui que você vai pegar... Tem 3 nomes aqui. E você vai falar alguma coisa sobre essas pessoas, mas você não pode citar o nome delas. Tá? Então, por quê? Porque elas vão assistir, elas vão ver você falando aqui com emoção sobre elas. Ok. Então, os demais, né, que não conhecem a Pastor Vina, a gente vai fazer um corte sobre esse quadro, mas o nosso propósito é a gente promover o momento pra gente falar algo pro outro, né? Que às vezes só fala em aniversário, em momentos especiais. Então, depois você vai falar, olha, assiste lá que eu falei de você, eu quero ver se você acerta quem o que eu falei de você lá. Legal. Tá bom? Então pega aqui o primeiro nome, que já deixa uma homenagem aí e fala sobre essa pessoa. Cara, essa galera aqui, essa pessoa é fantástica, mano. Eles têm um filtro, que é o coraçãozão deles, que é gigante, cabe eu lá dentro, cara. E eu sou muito maior que eles. Mas eles têm algo que me ensinam todos os dias. Então, assim, eu tenho um desafio com eles porque eles são muito pra frente, né? Eles têm essa geração que vive, né? Eles têm coisas que a gente não entende de informática. Então eu tenho um apreço por eles, eu aprendo muito com eles. Um aprende com... Nossa, um aprende com o outro. E assim, cara, obrigado por vocês existirem na minha vida. Vocês mudam meu dia todos os dias, porque cada vez vocês estão mais difíceis de serem alcançados. Então é isso aí. Pegou. Vamos pro próximo. Essa pessoa, ela colocou equilíbrio em mim. Essa pessoa colocou em mim sabedoria de olhar para as pessoas com outros olhos, não como eu era e o conhecimento que eu tinha. Eu estudei 10 anos de teologia, então, eu tinha muito conhecimento, eu fiz pós-graduação, mestrado, então eu olhava para todo mundo como todo mundo sabe o que eu sei. E aí ela falava, ei, acorda, nem todo mundo pensa como você é. Nem todo mundo gosta do que você gosta. Essas músicas que você gosta, essa forma, essa alimentação, não é só isso que salva. Tem que ter um equilíbrio. Então, assim, ela colocou isso. Ela fez eu realizar todos os sonhos. Todos os sonhos da minha vida, ela que me ajudou a realizar, ela que olhava e falava, continua. Estão falando mal, estão dizendo que não dá, mas mostra pra eles que dá. Vai desistir agora? Então você é fraquinho. Cara, essa provocação me fazia olhar para o futuro e falar, vou até o final. Vai custar meus cabelos, mas eu vou até o final. Então, assim, é uma pessoa que ela nunca olhou pra mim pelo que eu tenho de aparência, mas pelo que eu tenho de essência. E olhava você no futuro, não exatamente o que você era, assim, ela que poderia ser e muito falou, mais. Claro, esse cara no futuro vai ter mais coisa pra oferecer do que agora. E a pergunta que eu fiz pra ela, pra gente se aproximar, foi assim, o que é Deus pra você? Ah, é? E aí ela falou pra mim, Deus pra mim é tudo. E ela começou a falar de Deus. Eu falei, cara, essa é a pessoa que eu quero estar próximo pra aprender com ela. E só tenho a agradecer. É uma pessoa maravilhosa. Sem palavras. Com emoção, muita emoção. E o último? Essa pessoa aqui é brilhante, cara. Essa pessoa também me ensina demais, cara. Demais. Ele é uma pessoa que caminha comigo. Ele é bem diferente de mim. Mas ele tem um coração parecido com o meu. Então, assim, ele é super preocupado com as pessoas, ele chora por coisas simples, mas ele ama demais. Ele tem um amor, assim, intenso por pessoas, por animais, por natureza. Então, quando eu olho pra ele, eu costumo dizer, cara, se eu tiver metade do que você tem, eu acho que eu vou pro céu. Que não tem como não ir. E é essa inocência, esse brilho que ele tem nos olhos, esse desejo de querer ver as pessoas bem, ele sempre tá preocupado com as pessoas. E quando ele vê pessoas assim, com dificuldades, situações críticas, ele fala, pai, ele fala, o que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? E aí é onde mexe com o meu coração e eu falo, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode. Aí os dois movem juntos. Os dois movem. Aí sim, olha, foi com emoção, gostei de ver, hein? Então, você que ouviu, que foi homenageado aqui, comenta aí se você gostou. E nós vamos pros finalmente. Tinha muita coisa ainda, olha, eu vou falar, hein? Pastor é bem visado para poder responder. Uma imagem de sabedoria mesmo, né? Então isso é muito bom. Nós vamos aqui fazer um momento, Pastor Vina, de
frases impactantes. Tá. Então eu vou falar aqui uma palavra e você vai dizer uma frase ou uma palavra pra definir isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Um hábito. Um hábito. Amar a todos. Sério? É fácil assim? É muito difícil. Por isso tem que ser um hábito. Ah, entendi. Se eu deixar um dia sem praticar, no outro dia eu não vou querer amar. Olha. Então tem que ter constância. Constância. Todo dia você tem que pensar, eu tenho que amar alguém hoje. Ah, entendi. Um hábito que você acha que a gente precisa ter, né? É. Que você se esforça pra ter. Isso. Uma motivação. Cara, a motivação é o evangelho, é a minha família, é ser cristão e poder representar Jesus. Uma esperança. Esperança é ver Jesus voltar e levar meu filho e minha esposa pro céu e todo mundo que eu conhecer, cara. Você que tá assistindo, você vai também. Nossa, e vai ter muita gente, hein? Vai, tem que ter. Olha... eu acho que o pastor Vina tem muita estrelinha nessa coroa, hein? Amém. E já vou alertar, pode ficar tranquilo que a camada de ozônio, onde tá ali a constelação de Órion, Deus já abriu um buraco muito grande. Diz alguns cientistas que é 400 vezes maior que o nosso sistema solar. Então é pra levar todo mundo. Então você não vai ficar fora. Você vai. Você prepara. Eu falo que a gente já sofreu muito aqui pra não ir morar com Jesus. Não, sério. A gente tem que ir, né? Tem que ir. Uma paz. Eu acho que eu não tenho essa paz ainda, mas vou ter. De ver que o evangelho alcançou a missão. Então eu não sei... Eu tenho uma paz de saber assim que Deus está no controle. Mas eu vejo, Deus, cara, você está no controle, mas por que tanta coisa assim ruim está acontecendo? Então enquanto não acabar e Jesus voltar, acho que a paz não vai reinar no meu coração. Plena, né? Plena. É só quando ele vir e acabar com tudo que é de ruim, tudo. Né? Porque um sofrendo, eu acabo sofrendo. Isso é verdade. Legal. E um conselho, que você deixasse aí, fizesse um apanhado aí de tudo que a gente conversou e deixar um conselho para os nossos ouvintes, que você poderia falar aí. Cara, eu acho que uma coisa bem legal que a gente pode colocar na nossa mente, o mundo não é nosso inimigo, o mundo é nossa missão. Quando a gente olhar para o mundo como não nosso inimigo, como nossa missão, a gente vai fazer de tudo para salvar eles. E fazer de tudo não é mudar princípio nem leis, é mudar a cultura, nosso coração. É mudar o nosso preconceito. E aí eu acho que vai fazer sentido, porque aí o que Deus falou é verdade. Porque ele diz assim, no final do texto, ele diz assim, o dia inteiro eu passei de braços abertos para receber vocês, crente. Que são o quê? Desobediente e rebelde. Não é os perfeitão. É quem é desobediente e rebelde. Então, cara, se a gente é desobediente e rebelde, Deus usa os que são sem nação e são sem juízo, quer dizer que ele também está usando a gente. Então, não se esqueça disso. O mundo não é nosso inimigo. A gente não está lutando contra o mundo. A gente está lutando contra principados e potestades. Mas o mundo é nossa missão. A gente tem que salvar todo mundo. E aí sim, aí faz sentido eu ter uma Bíblia especial, eu ter o meu projeto de apresentar Jesus, porque aí eu tenho um fim nisso, que é levar Jesus para todo mundo. Toda tribo, nação, língua. E aí, desafio você, aprenda um novo idioma. Para ensinar alguém um novo idioma. Quando eu falo isso para você é porque eu fui obrigado a aprender o espanhol para falar e pregar em outros lugares. E agora estão me desafiando a aprender o inglês. Então eu estou lutando para isso. Não deixe o tempo parar. Você não foi feito para deixar de aprender. Quando a gente deixa de aprender, a gente morre. Tem que estar em movimento. Movimento. Continua aprendendo. E que Deus te abençoe, porque você é a melhor arma que Deus tem contra o mal. Uau, você é a melhor arma que Deus tem contra o mal. Vamos povoar o exército de Deus e despovoar o exército de Satanás. Vamos deixar o inferno sem existir. Ô, pastor, a gente nunca fez isso aqui, mas eu vou pedir para você fazer uma oração especial para quem está ouvindo e que as pessoas possam ser tocadas aí de alguma forma, tá bom? Legal, vamos orar. Se você quiser fechar os olhos, fecha. Se não quiser, fica de olho aberto, tá tudo certo. O importante é você ouvir a bênção que a gente vai lançar aqui para você. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento. Cara, como é gostoso estar aqui. O tempo voa, tudo passa tão rápido. A gente queria ter mais tempo para conversar, para poder responder mais perguntas, mas daqui a pouco, quando você voltar, a gente vai poder perguntar para você, ó Pai. Aí sim vai ser gostoso, porque é uma resposta verdadeira, uma resposta de amor, de carinho. Eu queria te pedir uma bênção especial por cada um que está ouvindo esse podcast. Que o coração deles sejam tocados pela presença do Teu Espírito Santo, que eles possam ser movidos a olhar para o mundo como uma missão, não mais como inimigo. Dá-nos o poder do Espírito Santo para que a gente tenha coragem de falar de Jesus para as pessoas. Dá-nos sabedoria para apresentar Jesus da forma como a Bíblia apresenta.
Assim a gente vai ter certeza de que muito em breve Jesus vai voltar e todo mundo vai para o céu. Nos dê um restante de dia ou de noite, aonde quer que a gente esteja, com a tua proteção, com a tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, que você possa ter aproveitado aí tantas lições que foram ditas aqui, tá bom? E que você sinta-se motivado a fazer mais e melhor por quem está do seu lado, pela sua família. Pastor Vina, muito obrigada. Foi um prazer, você veio de longe, né? Mas com certeza foi muito bom, né? Para quem vai ouvir, foi muito bom pra gente aqui. O Hugo que esteve aí na direção. E agradeço a sua presença, viu? E manda um abraço para todo mundo, para sua família, para seus alunos. E pede para eles seguirem a gente. Você que está aí, não esqueça de dar um joinha, curtir, compartilhar. Abençoe vidas aí, tá bom? Um abraço, até mais. E só deixando um adendo aqui, nós estamos com o Clube do Livro agora. Legal. Nós temos um projeto que é incentivar a leitura e o conhecimento, que o conhecimento liberta, né? Então, se você quer entrar no nosso Clube do Livro, mande ali o seu número no direct do Instagram, com emoção pode, tá bom? E a gente vai colocar você no grupo do Instagram, do Telegram, comentando do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Benção. Legal, né? Então, um beijo, um abraço. Um beijo. Foi com emoção ou sem emoção? Com muita emoção. Com emoção. Um beijo no coração. Tchau, gente.